mexer Então, mais, como está bem? eu. Ok. Pronto, Então, como eu estava pronto. dizendo, eu cumpro algumas profecias do Apocalipse. Para quem conhece as profecias, sabe que tem três vindas de Cristo. O Ok, Apocalipse ele foi escrito depois da primeira vinda de Cristo e eu cumpro a vinda das duas testemunhas do Apocalipse, que ok. vem no fim Olha, dos tempos para cumprir o ministério. ok, Müller, mas a gente já vamos entrar mais nessa parte, está bem? Dos sonhos e das premonições. Eu queria que Certo. antes falasses um bocadinho sobre ti. Onde é que nasceste? Se desde pequeno já tinhas esses sonhos, não é? Como é que isso começou a aparecer? Como é que te apercebeste que tinhas esse papel aqui nesta missão, nesta vida, não é? Como é que isso aconteceu? Fala-nos um pouco de ti, faz favor. Então, eu desde criança, eu tenho muita paralisia do sono, tenho muitos sonhos que ao passar do tempo começa a se tornar realidade, você entendeu? E quando eu comecei entre até meus 16 a 18 anos, eu tive a revelação de que eu era o Israel, o prometido da Bíblia. Então, um pouco mais para frente, quando eu fiz 21, 20 anos de idade, eu tive a revelação que eu sou um dos profetas do Apocalipse 11. Então, veio acontecendo isso por etapa. Então eu comecei a ter sonhos, ter visões. Eu tenho muita, vamos se dizer assim, muita sorte com a chuva. Por exemplo, se você acompanhar e ver os meus vídeos aí, eu toda vez de manhã cai, às vezes, dependendo da quantidade de chuva que tem, apenas umas pequeninas garoas, muito fraca mesmo. Por quê? Porque eu posso trancar o céu de modo que não cai chuva. Que o próprio Deus Ok, me dá essa autoridade para cumprir as escrituras. Então eu comecei a ver esses sinais. Então Deus ele já vem falando comigo por diversas formas, sinais, igual eu falei para você que eu tive um sonho esses dias com um morcego dentro do meu quarto, uma paralisia do sono. Cheguei no meu trabalho, tinha um morcego na parede. Eu sonhei esses dias com uma nave, tipo como se fosse uma nave extraterrestre, de forma triangular. Se você ver depois desse meu sonho, o Biden foi viajar e do lado do avião dele apareceu uma nave parecida com essa que eu tive esse sonho. Então, para você ver o real, você pode ver meu vídeo, ver o vídeo da Carol Capel, que também tem página aqui no TikTok, para sim, ver sim. que eu não invento mentiras. São sonhos que eu tenho e às vezes eu já vi que eu tenho todos os sonhos que eu tiver, eu tenho que publicar porque vai acontecer de alguma forma ou outra esses códigos. Se a pessoa pegar esses meus sonhos, vai ver que muitos dos meus sonhos acontecem. Então foi assim que começou. E Ok, eu ter a oh, Will, revelação Will, real de qual. estavas a dizer há pouco que quando eras novo, aos 21 anos, tiveste a revelação que eras um dos profetas de uma testemunha, não é? Conta-me um bocado como é que tiveste essa certeza? Foi em sonho? Viste alguém? Alguém apareceu-te à frente, falou contigo, revelou-te isso? Não, não, foi sonhos. Eu tive sonhos, aí eu tinha muita sorte com a chuva e começou a ser infiltrado na minha mente. Você entendeu isso? Algum Sim. espírito, algum ser começou a infiltrar isso na minha mente por meio de sonhos. Aí eu tinha sorte com a chuva, então aí como existe duas, na Bíblia fala que existe dois profetas do Apocalipse, eu falei, se surgir outra pessoa, eu crio a minha página. E aí surgiu o David War lá da África. E eu já fazia isso, surgiu o David War lá da África no ano de 2017, entre 2017 e 2018. Ele revelou que ele é uma das testemunhas do Apocalipse 11, a primeira testemunha do Apocalipse 11. Então foi assim que eu tive certeza que realmente eu sou um dos profetas do Apocalipse. Ok. Aí, tipo assim, tem a promessa do Elias, do Moisés para vir para a terra. Aí foi quando eu conheci o INRI. Lá em 2019 eu fui até ele. Em 2017 eu comecei meu ministério, em 2016. Aí nesse decorrer desse tempo eu conheci o INRI Cristo, que fala que é Jesus. Então eu tive uma visão, assim, não a visão de sonhar essas coisas, mas uma visão apocalíptica. Eu vi que o Messias já está entre nós e as testemunhas do Apocalipse também, porque eu sou um dos profetas do Apocalipse. Ok. Então aumentou mais as minhas visões. No entanto, aí eu estudei tudo, os livros do INRI, marquei uma audiência com ele para ir até ele. No entanto, que nesse dia estava um dia muito nublado e de chuva em Campinas. Até eu ir no aeroporto de Viracopos e pegar o avião, só parou a chuva, bem nesse momento. Quando eu cheguei em Viracopos começou. Daí eu cheguei em Brasília, o céu já estava limpo. No entanto que eu encontrei o Freud lá, daí eu cheguei, eu tive uma conversa com ele. No ano de 2019, chegou 2020, veio o coronavírus, que significa coroar,
que isso sinaliza a minha presença e a presença dos profetas do Apocalipse, não que a praga, porque o que que acontece? Na Bíblia fala que a gente pode jogar praga na terra quantas vezes a gente quiser, você compreende? Sim. Então, infelizmente, essa é a realidade, as pragas elas vão vir, fala até das 7 pragas, das últimas 7 pragas do Apocalipse, para quem acompanha o Apocalipse. Então foi isso que veio acontecendo comigo, entendeu? Aí daí para frente foi aumentando, aí eu comecei a conseguir prever o futuro, ter mais visões e hoje em dia é mais ainda, você entendeu? Sim, Fica sim. cada dia mais forte isso. Ok. Olha, Então isso é entretanto, só o breviado, porque se eu contar tudo, sim, sim, isso eu só tô breviando, mas aconteceu claro. já muitas coisas comigo, entendeu? Espero que vocês estejam compreendendo. Sim, sim. Olha, diz uma coisa. Portanto, no processo do Apocalipse, no desenrolar cronológico dos tempos, em que momento é que estamos agora? Então, agora a gente está no momento o momento da segunda vinda de Cristo. Ainda na Bíblia vai falar. Quando termina o meu ministério, no fim do meu ministério, se você pegar aí na sua Bíblia o Apocalipse 11, você vai ver que lá no final rompe a sétima trombeta, que foi no ano de 2019, quando eu fui até o IN. Então aí já vem a revelação de Deus. O Messias na Terra, a reencarnação, o nosso retorno de carne e osso aqui na Terra. Então Deus já revelou muita coisa para a humanidade, é claro, para aqueles que estão atentos. Porém, no final dos tempos, Jesus vai ser reconhecido mundialmente. Não sei se vai ser antes da hecatombe nuclear ou depois, que provavelmente vai ser depois, entendeu? Então a gente está nesse momento, na segunda vinda de Cristo Ok. e a vinda das duas testemunhas do Apocalipse. Ok. Tu dizes que essa segunda vinda de Cristo Então refere-se esse a é o ele momento. reencarnar novamente na Terra, como um ser humano. Isso, ele está como ser humano de novo. Ele agora você vê no Apocalipse que o Jesus apocalíptico ele tem os cabelos brancos da cor da neve. Então, quando começa o Apocalipse, nesse tempo que a gente está, ele já está com os cabelos brancos da cor da neve, que é o Henrique Cristo que ele já está velhinho. Ou seja, o cabelo dele vai, quando vir a hecatombe nuclear mesmo, no final mesmo dos tempos, ele já vai estar bem velhinho mesmo, com os cabelos brancos, a barba toda branca. Que nem eu venho aqui para sinalizar que a gente já está nesses tempos. Você pode ver que a Bíblia ela nunca se alinhou do jeito que está se alinhando. Nunca teve duas testemunhas do Apocalipse igual tem hoje, entendeu? Então agora tem, aí você vai ver que daí vai surgir os 24 anciãos, que aqui na Europa é o Gregory, um dos 24 anciãos. Vocês podem aí pesquisar depois o Gregory, o rei da Inglaterra, o rei escondido. Ali ele Ok. explica um pouco sobre a linhagem de Davi, porque a linhagem de Davi vai governar para sempre. Isso daí é o que a gente aprende, é o que está nas escrituras. Então é Sim, sim, isso. sim. Então, mas olha, nós sabemos que a Bíblia não é, é um livro sagrado, não é? Mas também muita gente, como é que eu ia dizer? Sabemos que a Bíblia também foi alterada, não é? Pelos homens, foi escrita pelos homens e foi alterada na altura, acho que foi em Constantinopla, não é? Por Constantino que É, criou a Bíblia, criou a religião católica. Não achas que poderá estar muita o coisa alterada Constantino, na Bíblia? sim, até na Bíblia, ela fala, só um minutinho. Vocês desculpem eu estar aqui na rua, é que eu acabei ficando sem internet logo hoje, entendeu? Eu vou comprar outra internet, vou fazer outra internet para mim, mas então, igual a gente estava falando, a Bíblia realmente ela foi alterada. No entanto, que no Apocalipse, lá fala da morte das duas testemunhas do Apocalipse. No final do nosso ministério, a gente morre e ressuscita depois de 3 dias e meio. Você pode ver que Constantino até mudou o sábado, o dia de descanso, pro domingo. Porque, na verdade, quem Sim, instituiu o sábado como descanso foi o próprio Deus. Jesus, ele conservava o sábado, o Messias. Então, quem mudou isso, alterou, foi ok. Constantino. Então, realmente tem essa mudança. Eu vejo que até a Bíblia pode ser até uma armadilha para os profetas, porque o Deus de Israel, o meu Deus, ele pode fazer qualquer coisa se tornar realidade, você entende? Inclusive, se eu falo Sim, sim, que sim. eu coloquei, vamos supor que eu coloquei na minha mente que eu sou um dos profetas do Apocalipse 11, Deus faz aquilo cumprir. Só que se você pegar o Alcorão, você pegar outras profecias, tem profecias parecidas. Na antiga Suméria, tem um monte de profecias parecidas. Por exemplo, você pegar o Alcorão lá para o Islã, eles também estão esperando o Mahomed, uma coisa assim, que ele também Sim. controla os ventos e a chuva. E esse Mahomed ele se torna um rei. Então ele se encontra com o Isa, que é o Messias, o filho de Maria, que foi o que aconteceu comigo. Então, conforme eu fui ganhando mais conhecimento, essas previsões minhas foram aumentando. Por quê? Porque Deus, os espíritos, os seres de luz, os deuses, que nem vocês falam aí, eles me ministério. Então isso é uma forma de aprovação, eu ter mais sorte com a chuva, porque tem diversos profetas espalhados por aí. Você Pois. entendeu? Então realmente a Bíblia ela foi alterada.
a Bíblia tem muitos códigos da verdade, porém não é a verdade plena ainda. Para quem estuda acesso ao verdadeiro escrito, vai saber exatamente o que está acontecendo nos nossos tempos. Eu, eu mesmo eu ajo por inspiração divina, você entendeu? Eu ajo por inspiração de. Então, por isso que eu sei muita coisa, até mesmo eu procuro buscar os códigos da Bíblia, mas como vocês aqui são mais abertos, eu escuto esses seres, você entendeu? Eu escuto Sim. esses seres, então eu não levo a Bíblia ao pé da letra. Eu sei que códigos, o INRI explica isso. Então por isso que eu falo que em 2019 já cumpriu as escrituras, porque no final eu vou até o Cordeiro, eu morro e vou numa nuvem até o Cordeiro. Ou seja, isso já aconteceu, eu não precisei morrer. Eu já Pois, peguei um avião em 2019, fui até o vais- Cordeiro acima das nuvens do céu, que é o meio de transporte atual. Então por isso, depois dessa etapa minha, veio o coronavírus. Você entendeu? Porque ok. aí já fechou uma parte da Bíblia. Agora a gente vai vir as guerras nucleares e os 24 anciãos vão governar a humanidade junto com Cristo, o Cordeiro. Vai criar o reino milenar, que é os 1000 anos de Cristo. Ok. Olha, sabemos que nessa guerra nuclear, visto que existe uma elite global maligna, não é? Que controla o mundo hoje em dia, que a gente chama de governo oculto, tudo faz parte de um propósito também, não é? Do anticristo e como é que vês essa parte? O, os Illuminati, os maçons, você vê que eles têm muito, o INRI tem muita amizade com a maçonaria, com os Illuminati. Porque o que que acontece? Eles sabem da nossa presença aqui. Só que a gente é os verdadeiros Illuminati, porque Illuminati são seres de luz. A gente que somos os seres de luz, os verdadeiros Illuminati. Criaram-se muitas seitas com esse nome, Illuminati. Então esses governos ocultos têm a ver com o meu ministério. Eles já sabem da nossa presença, no entanto que quando eu falo eles riscam os céus para mostrar a presença nossa. Só que eu já estou levando essas coisas que estão acontecendo para as autoridades, porque eu manifesto às vezes, porque meu intuito que é? Eu tô vendo o que tá acontecendo, meu intuito é salvar, não que eu me importe, eu não vou ser hipócrita, porque não tem como você se importar com pessoas que não querem ser ajudada. Você Pois. entende? Sim, Mas sim. eu tenho essa missão de avisar a humanidade sobre o que está por vir, você entendeu? Não O que entender. acontece? Eles já estavam, antes da minha manifestação, os Estados Unidos, Israel, a França já estava planejando a vinda de um Cristo. Então, por isso que eu manifestei depois deles começar esse plano mundial, você entendeu? Então eu sou como se fosse uma pedra, eu, Henri Cristo, os profetas, a gente é como se fosse uma pedra no sapato Sim, desse grupo, desse grupo que quer controlar o mundo. Então tu, entendeu? no teu ver, esse Henrique Cristo que tu falas é a segunda vinda de Cristo, ele. Isso, o Henri Cristo ele é a segunda vinda de Cristo, ele é o Emanuel, só que com ele vão aparecer muitos Cristos, porque não existe só um Cristo. Cristo significa ungido, Sim. o prometido, ou seja, hoje se você pegar o 14:1 de Apocalipse, você vai ver que lá fala de 144 mil. Hoje a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela vem possessa do Espírito Santo, ou seja, ela realiza sinais, faz prodígios. Então é isso que acontece, que nem tem aquele outro William Moraes que fala coisas parecidas com a minha. Por quê? Hoje, o que as pessoas têm que entender é que a ressurreição é basicamente a mesma coisa que que a reencarnação, só não existia essa palavra, entendeu? Ou seja, eu Exatamente. sou o Elias, já estou voltando. Se você ler Ok. aqui, eu preparei alguns textos da Bíblia, tem texto da Bíblia que fala que muitos que aparecer junto com Cristo aqui no milênio não vai participar da segunda morte. Agora os mortos vão continuar mortos. Agora a gente que está ressuscitando com Cristo, a gente não tem participação na segunda morte, que é no sentido de não morrer espiritualmente. A gente Sim, vai sim. viver aí, vamos por 100 anos, 80 anos, só que a gente retorna novamente, entendeu? Então a gente tem a vida eterna. Eu Sim, sim. mesmo, a minha, não querendo ser melhor que as pessoas, só que a minha missão aqui na Terra é específica. Então quando eu terminar aqui, eu não sei se eu vou voltar para a Terra de novo, na terceira vinda de Cristo, só que essa é a minha missão aqui em específica nesses últimos tempos. Então eu vou voltar para a origem. Eu, Jesus, a gente vai voltar para a origem. E os 24 anciãos também. Então a gente vai cumprir, vai formar a nova era e depois a gente vai subir novamente para os céus. Ok, ok. Olha, falas da guerra nuclear, não é? Que podemos estar à espera de uma delas, visto tudo isso os seus sonhos, não é? Isso, eu vi, ó, foi naquele dia que você me ligou. Nessa noite aí eu tive um sonho que eu estava lá no Brasil, eu até vi o rosto de algumas pessoas. E eu não sei se eu estava no corpo de outra pessoa, porque às vezes eu sou teletransportado, vamos assim dizer, em sonhos, em visões, os locais que estão acontecendo essas coisas, pelo que eu percebo nesses últimos dias.
Ok. Então eu tava correndo ali e as bombas começaram a cair, inclusive caíram em mim, você entendeu? E aí teve um apagão na minha mente e eu acordei já na minha cama. Então, quando eu começo a ver que eu sonhei, apareceu lá a nave lá do lado do... É só você pesquisar essas informações, vocês vão ver que vai estar na sequência. Aí Sim. apareceu lá no... Sonhei com o morcego, tinha um morcego na parede. Então eu já estou recebendo sinais de que essas coisas estão próximas. Então as pessoas têm que se atentar, porque na Bíblia fala que o povo de Deus vão estar em tendas, ou seja, eles vão estar acima das montanhas se escondendo em algum lugar por causa dessa crise mundial que está por vir, você entendeu? A grande tribulação que é falada por muitos Sim, sim. religiosos da época, que eles pensam que eles vão ser arrebatados, só que quem fala de arrebatamento é Paulo. E Paulo ele era um romano, ele nasceu lá pro lado de Jerusalém, esses lados lá, porém ele viveu com os romanos, ele era um soldado romano, um coronel, sei lá o que ele era, e ele perseguia os profetas de Deus. Então ele teve a visão de Cristo e passou a querer ajudar. Então ele mesmo fala que ele inventava mentiras para enaltecer Deus. Então muita coisa que ele fala de ser transformado, tudo isso é mentira. Ok. Nunca aconteceu isso e nunca vai acontecer. O próprio Jesus, eu tenho provas bíblicas de que Jesus não ressuscitou de carne e osso, ele ressuscitou em espírito, ele atravessava a parede, teve uma hora lá que os mortos ressuscitaram com eles, e as pessoas viram, depois eles subiram, aí teve um grande terremoto. Então a Bíblia ela é bem clara para falar qual foi a forma que Jesus, todo mundo vai voltar para o pó da terra, todo mundo. Ok, ok. Também diz há uma parte, não é, que eu estudo, que diz que a certa altura, no futuro, nós vamos começar a ver os mortos e vamos começar a abrir o terceiro olho e vai deixar de haver o véu que nos esconde da outra dimensão. Faz parte também do Apocalipse, depois da guerra, isso? Existem muitas dimensões. A Bíblia ela fala que os velhos, as pessoas começarem a ter visões. Então isso já vem acontecendo comigo. Tem muitos relatos, se você pegar, de pessoas que têm visões. Eu já vi crianças que dormiram ao mesmo tempo. Era uma espécie de abdução por seres de outros planetas. E eles contam as mesmas versões. Que você vê que até a ufologia ela explica que o arrebatamento, essa abdução que acontece, não é da pessoa física, é quando você está dormindo. Eles abduzem a sua alma, o seu Ok. espírito. Então, ou seja, essas abduções já estão acontecendo todos os dias, em vários lugares. Então tem Sim. pessoas por aí que estão tendo visões, eles falam as coisas exatas que vão acontecer, começa a prever o futuro. Eu acompanho muito essas coisas, como eu tenho isso, então eu acompanho pesquisa e sei que é verdade, você entendeu? É que eu, Porque às vezes, eu tô ainda me adaptando a... Eu, às vezes, eu tenho medo, então eu não consigo ainda... Eu vou tentar fazer perguntas para eles quando eu conseguir, porque eu acordo nesses sonhos, eu até aviso para algumas pessoas que eu estou dormindo, eu falo, eu tô dormindo, aqui não é real, isso daqui não é real. E tipo assim, eu vou ainda tentar fazer perguntas para essas pessoas. Teve pessoas de turbante que veio até mim nesses meus sonhos que eu tive, naquele lá da nave, falando que sim. ia me levar. Daí eu falei, esse daqui não é meu corpo, eu estou em Portugal, eu não sei se eu tô aqui em outro lugar, eles não me responderam se era ou não, mas esse daqui não é meu corpo, eu vou acordar daqui a pouco, você entendeu? E é assim que acontece comigo. E depois, pra você ter ideia, eu nunca tinha visto pessoas de turbante branca. Aí aqui em Portugal tem muitas pessoas que fazem parte da religião islâmica. Quando eu fui para Lisboa, eu vi um cara igualzinho do meu sonho com um turbante branco. Ou seja, isso pode acontecer, por exemplo, deles me reconhecer como sendo o Messias lá do Islã e vir me buscar para começar uma nova era, você entendeu? Porque o que acontece? Tem muitas profecias que eu cumpro. Então as pessoas vão me reconhecer com o tempo, devido aos meus sinais, as coisas que eu estou fazendo, você entendeu? Sim, sim. Quais, tipo quais Não profecias? que eu procuro, São coisas que tu eu vais já fiz sonhando muitas e depois profecias. acontecem. É isso que estás a referir. Não, não é só sonhos, eu consigo prever, vamos supor, eu tô aqui, de repente eu manifesto e falo, ó, vai acontecer isso, isso e isso no meu caminho. Um carro vai passar assim, vai ter uma pessoa desse jeito ali, ali, você entendeu? Então às vezes Sim. acontece isso comigo. Já fiz vídeos, já fiz um monte de coisas referente a isso. O que Ok. acontece é que existe uma manipulação, você entendeu? Do sistema Sim, por sim, trás sim. disso. Então por isso Sim. que tem coisas que agora eu consigo provar e vou conseguir provar mais com o tempo. Mas você vê que existe essa manipulação, você entendeu? Porque o que acontece? Para o Sim. sistema, se você olhar a Bíblia, lá fala que os governantes, o corpo dos governantes, se você olhar a Bíblia, vão ficar esticados no chão. Eles vão praticamente morrer, ser degolado, igual aconteceu no tempo de Nero. Você entendeu? Sim. Então eles têm medo da profecia, porque a gente está retornando aqui para acabar com o governo humano.
Então eles não vão compreender, existe uma guerra entre os governos, tanto nós, os governantes mundiais, e esse governo. Por isso que começou a desenrolar toda essa guerra, depois do meu início do meu ministério. Porque a gente está em guerra, só que a linhagem de Davi, a nossa linhagem, vai governar a humanidade. Então essa guerra ela não vai parar, porque os espíritos já infiltram na minha mente que eles vão desistir e a gente também não vai desistir, entendeu? Então, infelizmente, a sociedade está no meio disso e eu tenho que alertar a humanidade do que está por vir. Sim. Esse grupo que estamos a falar, contra o ONU, tem uma intenção de criar uma nova ordem mundial até 2030. Eles vão conseguir? Sim, só que eles querem criar uma nova... Esse grupo da elite humana não vai conseguir. O que acontece? A gente é uma pedra no sapato deles. Eles estão tentando montar uma nova ordem mundial, com os Estados Unidos sendo cabeça, o Israel, só que Israel sempre foi orgulhoso. Para eles, Jesus tem que aparecer para o povo deles, acabar com todos os exércitos ao redor, e eles vão ser o governante do mundo. Só que não vai ser assim, você entendeu? Se você pegar, por exemplo, a profecia do Islã, o islamismo começa a crescer nesses últimos tempos. E é o que vem acontecendo. Se você pesquisar, não é o cristianismo que cresce, mas é o islamismo que vem crescendo mais. Pode ver que Israel ele vai ser invadido. Entendeu? Israel ele vai ser invadido e o Jesus, o Messias, o a gente não vai ser vencido pelos judeus. Os judeus não reconheceram os profetas antes, não vão reconhecer agora. Então esse grupo lá, os Estados Unidos, Israel, eles não vão conseguir formar a nova ordem mundial. Os que vão formar essa ordem mundial, que vão reconhecer os 24 anciãos, vai vir do norte, que é a China, a Coreia do Norte. Aí você vai falar, mas vai vir uma ditadura. Não. Quem vai organizar isso vai ser como se fosse um comunismo. Tipo, todo mundo vai ter acesso a estudo, vai ter acesso a moradia, o mundo ele vai ser mais tecnológico para a mãe natureza, você entendeu? Então vai ser uma nova era para a humanidade. É isso que vai acontecer no milênio. Ok. Olha... Então tem vários seres aqui na Terra. Se você estudar ufologia, você vai ver que tem muitos seres aqui já guerreando, eles estão brigando por espaço. Eu sou um desses seres e existem mais ao nosso redor aqui. Então essa guerra sempre aconteceu, pode ver na história, sempre aconteceu essa guerra de ideologia religiosa por espaço. Sim. Olha, neste contexto que tu estás a falar desta guerra que existe agora no mundo, como é que tu vês o Trump e o Bolsonaro? O que é que eles estão a tentar fazer para melhorar o mundo? O Trump e o Bolsonaro, na verdade, eles não estão preocupados com a massa, né? Eles são pessoas que eles estão causando guerra no governo, até o governo humano. Você vê que eles põem as pessoas umas contra as outras. Você vê até aqui em Portugal o André, ele é super da extrema direita. Então as palavras dessas pessoas, a forma que eles agem, você vê que o André fala, nenhum imigrante mais aqui, isso e aquilo. Isso infiltra na mente das pessoas guerra, confronto. Você vê que, por exemplo, ali em Lisboa, depois que ele começou a falar essas coisas, uns começou a esfaquear o outro. Então o meu trabalho é exatamente para fazer o contrário. É para as pessoas compreender que o governo humano não é bom para a sociedade. Eles têm que aceitar o Messias que já está na Terra e os 24 anciãos. Enquanto eles não aceitar o Messias, a sociedade não vai ter paz, entendeu? Então o Trump, para mim, eles é esse grupo que quer formar uma nova ordem mundial, mas voltada para a América, para Israel, você entendeu? Então eu não vejo eles sendo pessoas totalmente boas. Você vê que até o Trump sofreu um ataque, se eu não me engano, foi ontem. Sim, foi. Entendeu? Porque os governantes eles vão sofrer. Cada dia que passa, a sociedade vai acordando, vai ficando com raiva devido às coisas que vai acontecer, eles vão sofrer diversos ataques. Isso daí é só o primeiro. Ok, então na tua opinião estes governantes fazem parte também e é tudo um jogo para nos enganar, para pensarmos que alguém que luta pelo bem, mas ao fim e ao cabo é tudo uma grande separação para a gente se pôr uns contra os outros. Isso, exatamente. A esquerda e a direita tem essa função. Por isso que eles não querem a criação de uma nova ordem mundial com uma moeda única. Porque quando, vamos supor, a Venezuela, o Brasil não faz exatamente o que a América quer, que é o caso do Lula hoje, o Lula começou a fazer aliança com os países do norte, do oriente. Então o que aconteceu? Hoje o euro está valendo 6 e pouco. O dólar já aumentou. Então o nosso real, a nossa moeda vale menos. Então o que eles querem fazer? Quem não aceita diretrizes deles, eles começam a fazer esse tipo de sanção. Então, para eles, a criação de uma nova ordem mundial com uma moeda única é algo que eles vão infiltrar na mente das pessoas que é ruim. Por isso que eles ficam. Então, pode ver que a religião não é bíblico.
Pode ver que a religião já infiltrou na mente das pessoas a vinda de um anticristo, a vinda de que essa nova ordem mundial é algo do capeta, e eles não conseguem acordar e ver que se eles não aceitarem isso a tempo, as coisas vão ficar pior, porque os anjos da terra já estão vindo, os seres de luz já estão encarnando aqui em pessoas. Inclusive eu tô aqui com essa missão de cumprir o apocalipse, mas tem outras pessoas encarnando em outros governantes por aí para criar essa nova ordem mundial, entendeu? Ok. Olha, William, eu quando estudo e sei, por exemplo, nós tardamos, não sei se nós tardamos, que também adivinhava o futuro há 500 anos atrás, não é? Sim. Diz que a gente pode, tu podes adivinhar o futuro ao dia de hoje, mas as coisas podem mudar e esse futuro pode ser alterado. Não concordas com isso? Eu não entendi muito a sua pergunta, mas eu, na minha visão, a hecatombe nuclear é inevitável. Mas eu conheço a história de Nostradamus. Tudo que o Nostradamus falou está acontecendo. Inclusive o Henri Cristo ele fala que o Nostradamus era uma das vidas deles anterior. Nostradamus era o próprio Cristo, reencarnado aqui na Terra. Então, por isso que ele tinha essas visões também. Ele faz parte desse contexto apocalíptico, não só ele, o Chico Xavier também, você entendeu? Então essas pessoas fazem parte. O Chico Xavier veio esclarecer muita coisa da reencarnação, ele previa as coisas, conseguia ter acesso aos espíritos. É que nem vocês falam, você falar com um crente, com alguém que vai na igreja sobre deuses, eles não acreditam. Para eles existe só uma atmosfera, Deus e o diabo. E não, existem diversos espíritos no mundo. Pode ver que até na Bíblia fala da queda dos anjos. Veio os anjos para a terra e boa parte dos anjos estão aqui na terra, você entendeu? Enganando, manipulando esses seres. Que nem eu vi lá, eles falam, não existe anjo e demônio, existe esses seres. Então, eles têm seres que vão fazer o bem, tem seres que vão fazer o mal. Todo mundo tem o livre-arbítrio, é igual o ser humano. O ser humano tanto faz o bem quanto faz o mal. Então, ou seja, eu sirvo a linhagem dos Anunnakis, você entendeu? Eu tô aqui para servir a linhagem dos Anunnakis, que é os criadores da raça humana. E como eu vou evoluindo, vou aprendendo, então caiu. Tá bom. Ou seja, os deuses, os Anunnakis que criaram os humanos, tirando, por exemplo, eles pegaram os sêmis dos macacos, das coisas e foram criando essas espécies. Pode ver que isso tem a ver com a revolução, como é que fala? Como que chama a palavra? Que a gente vai evoluindo. Isso, a gente, vamos supor, a gente aprende na escola que a gente era um macaco, e depois a gente veio e foi passando foi evoluindo. Então é isso que aconteceu, só que na verdade existe uma manipulação genética, então a gente foi feito à semelhança dos deuses. Então é por isso que a gente está aqui na Terra, para esclarecer essas coisas. Então eles já estão infiltrando isso na minha mente, para me passar isso para a humanidade, para a chegada deles. Só que os Anunnakis já estão na Terra, você entendeu? Eu apenas estou preparando a chegada deles, dos deuses. Sim. Esses Anunnakis que se diz no meio ufológico que foram os nossos criadores. Foram eles que transformaram o homem macaco, não é? O homem erectus, e deram a inteligência a ele, não é? Alterando os genes em laboratório. Sim, é por isso que na Bíblia... A sua imagem. Isso, por isso que na Bíblia você vai ver códigos em que fala que esses seres se arrependeram de criar os humanos, porque a gente começou a crescer de forma desproporcional, começou a destruir a natureza, começou a fazer diversas atrocidades. Aí veio lá no tempo de Noé, destruíram a humanidade. Então são esses seres que estão por trás dessa guerra. Quem vai causar a extinção humana são esses seres. Só que eu, da minha parte, eu só tenho a missão de avisar, eu não consigo... chegar para eles e falar assim, não faz isso para não matar a população. Eu não consigo e não tenho essa autoridade. Eu fui enviado na Terra com uma missão específica, você entendeu? Claro, não que eu sou ligado diretamente a eles. Okay, eu apenas... Esses seres já o fizeram de outra vez, quando foi o dilúvio, não? Já tentaram... Isso, eles já fizeram... Isso, e agora eles vão fazer de novo, entendeu? Agora eles vão extinguir, vai sobrar menos de 1 milhão de pessoas, até na Bíblia fala dos 144 mil que vai estar ao redor do trono do Cordeiro, que é o Henri Cristo lá em Brasília, que o Brasil é a Nova Jerusalém, é a promessa da humanidade, ali tem muitos recursos naturais, então ali aquele lado ali vai ser bem conservado nas guerras nucleares. Pode ver que tem muitos países já que estão de olho no Brasil, porque ali tem muita coisa ainda. Inclusive já descobriram uma cidade nova lá na Amazônia, você entendeu? Sim, já está na Vá.
Isso, exato. Também. Depois, como estava a dizer, então, dentro da cronologia, quando é que tu achas, quantos anos é que poderá acontecer esse apocalipse final, não é? Essa guerra nuclear, No, na profecia do Islã, com minha manifestação, lá fala que a gente tem entre 19, se eu não me engano, a 19 a 20 anos. Então a gente tem aí menos de 10 anos, provavelmente, para acontecer todas essas coisas. Só que eu não sei a data exata, mas em menos de 10 anos, na minha visão, já pode acontecer e ter todo esse alinhamento da nova ordem mundial. E a redução sim, populacional, que já começou com o coronavírus e vão vir sim, mais sim, pragas desses últimos tempos. sim, sim. Entendeu? Faz parte do contexto. E são Exatamente, eles que estão manipulando isso. toda esta pandemia que apareceu, esta própria guerra que está a cravar ali também em Israel, não é? Tudo isto é tipo Isso, criado, manipulado para... na verdade, isso vamos se dizer que é um teatro, você entendeu? É um teatro, Sim, sim, sim. você entendeu? Que é para E seguir é o bocado a Bíblia, exatamente, não é? para cumprir, isso daí é para cumprir, já está avisado. Aí você se pergunta, se existe, assim, eu não estou aqui blasfemando contra Deus, o meu Deus, o Altíssimo, ele sabe que eu tenho liberdade de expressão, eu não preciso ter medo do meu Deus. Só que se as coisas fossem do jeito que as pessoas pensam, existe um Deus todo soberano, isso, amoroso, por que ele permitiria todas essas coisas? Porque existem essas atmosferas que a humanidade ainda não conhece, que eles vão vir a conhecer no futuro. Eles conhecem um Deus, só que o Deus Todo-Poderoso está acima dessas atmosferas. Então tudo isso que aconteceu foi permissão desse cosmo maior, desse ser maior que existe aí fora. Pode ver que na Bíblia fala que ninguém chegou a ver Deus, a conhecer Deus. Você Sim, entendeu? sim, Então, sim, ou sim, sim. seja, existiam os deuses, o Jesus era, você vê lá que na Bíblia fala, Jesus era um Deus, não fala lá que ele era Deus, fala ele era um Deus. Sim, Então ali já deixa sim. claro essas coisas. Pode ver que quando Jesus apareceu lá há mais de 2000 anos atrás, só dele aparecer na Terra, os reis já fizeram matar diversas crianças da idade dele, porque apareceu a estrela dele no céu. Sim, Então sim, você também é percebe, verdade. os humanos têm medo dos extraterrestres, que é nós, os filhos de Deus, que a gente Exato. encarna. Pode ver que João Batista, quando ele batizou Jesus, o Emanuel, na verdade, porque esse nome Jesus é uma invenção da igreja de Roma, não existe Jesus nem João Batista. Esse daí é os falsos profetas criados pela igreja de Roma. Que o nome Ok. verdadeiro de Jesus é In, e o meu nome antigo era Elias, e meu nome era outro. Esse nome Jeová não existe. Ou seja, pode ver que o Então, espírito desceu William, acima da cabeça de Jesus, você entendeu? Como pombo. Então ali um espírito desceu nele. William, tu dizes que és a reencarnação de João Batista. João Batista que batizou Sim, Jesus. Ok. isso, João Batista, você pode ver que perguntavam para Jesus, mas antes do Senhor não tem que vir o Elias? Aí Jesus respondeu para ele, se vocês querem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Ali ele já estava falando que o Sim, sim. Elias, que o João Batista era o Elias, ou seja, hoje meu nome é William, só que eu sou o mesmo, o Elias, João Batista e diversos outros profetas que já apareceu. Já vi na Terra, William Branham, se você pesquisar a história do William Branham, ele morreu em 65, ele é uma das minhas reencarnações passadas. Pode ver que a gente tem um olhar parecido, você entendeu? Sim, Então sim. eu já voltei Sim, na Terra mais vezes. Isso daqui não é só. Isso daqui eu estou cumprindo agora o Apocalipse. claro, claro. Ok, ok. Qual que é a boa? Olha, William, diz Meu uma irmão coisa. apareceu aqui. Nessas profecias, falaste, por exemplo, em Chico Xavier, não é? Eu digo isto porque nós sabemos que a Bíblia fala de um apocalipse que está por vir, não é? Mas também sabemos que há outras vertentes dessa história em que diz que esse apocalipse poderá ser evitado se as pessoas mudarem, poderá ser uma transição mais suave, não é? Sem essas guerras, se as pessoas despertarem mais a consciência, não há possibilidade disso acontecer. As guerras, ela é inevitável, porque é o que eu falei para você. Essas guerras não são só os humanos que estão no meio delas, entendeu? Então isso daí é inevitável. O que vai acontecer, que na Bíblia fala assim, não só dos 144 mil, mas fala de um outro grupo. Se você for pesquisando ali a cronologia bíblica, depois você quiser ler para você ver, porque são muitos textos a gente for aqui falar, então você vai ter que ir ali pesquisar depois. Que eu já li o Claro, Apocalipse diversas vezes. Então ali você vai ver sim, na cronologia que não vai sobrar só 144 mil, vai sobrar mais pessoas. Porém, na minha visão, essa guerra, essa hecatombe nuclear é inevitável, porque o ser humano ele não vai conseguir acordar a tempo. Você entendeu? Não vai ter como, porque que nem eu tô aqui.
Aqui em Portugal, hoje, meu ministério ele vai expandir. Só que até ele expandir e chegar globalmente, para me avisar e tentar avisar as pessoas, essa guerra já aconteceu há muito tempo, você entendeu? Sim, com certeza. Porque Tudo isto, Jesus pode ser, é que nem eu falei, na minha visão, Jesus eu acho assim, ou eu vendo hoje o cenário mundial, ele vai ser reconhecido depois da hecatombe nuclear, entendeu? sim. Que ele Quem é vai que tu ser vês reconhecido. quem é, na tua opinião, onde está o anticristo? Se você pegar na Bíblia, João ele fala que o anticristo, quem inventou esse negócio de anticristo foi Paulo, que vai vir um anticristo, uma pessoa, não existe. João ele falou Ok. que o anticristo é todo aquele que não aceita que Jesus vem de carne e osso. Então todos que não aceitam o meu ministério, que não aceitam que Jesus é o Messias, que o INRI é o Messias, esse daí está com o espírito do anticristo. Então o anticristo são diversas pessoas. O anticristo é um Ok. espírito, não vai aparecer um anticristo. O que vai acontecer é que o INRI Cristo, os 24 anciãos, vão ser vistos como esse anticristo, entendeu? Porque Sim, os sim. espíritos já prepararam os cristãos, a maioria dos falsos cristãos que estão na igreja, para esse momento. Então, por eles achar que vai vir um anticristo, eles, na verdade, eles vão negar o Cristo, o Messias. Porque Jesus sempre Pronto. vai vir de carne e osso para a terra. Estou a perceber. Daí o nome anticristo, poderão ser milhares de pessoas, a toda a gente que negar o Cristo será o anticristo. É o que lutará contra o Cristo, não é? Isso, esse daí é o espírito, né? É um É. Olha, espírito. William, tu estás aqui a dizer, já disseste várias vezes, isso intriga-me um pouco, não é? Intriga porque eu não estou dentro do estudo. Quando dizes que esse Henrique Cristo já é o Cristo, mas também já me disseste que ele já tem uma certa idade, não é? E eu agora Sim. pergunto, porque é que ele, se é um Cristo, não é? Porque é que ele não faz mais qualquer coisa, não nos tenta salvar, ou não tenta mudar as coisas? Então, o INRI ele foi perseguido já diversas vezes. Só dele aparecer e falar que é Cristo, as pessoas já odeiam ele, xinga, fala que ele é louco, que não sei o quê. Então, na verdade, ele tenta ajudar, tentou ajudar no passado. Pode ver que ele veio, ele foi morto daquela forma totalmente brutal, zoaram ele. Hoje eles só não mataram o INRI ainda porque hoje a gente vive em outra era. Você não pode pegar um senhor na rua que fala que é Jesus e matar ele, é crime. Mas naquela época as pessoas eram mais brutais. Então Jesus ele tem esse papel, ele tenta salvar, porém ele veio, até mesmo a Bíblia fala que ele veio para a igreja. Então ele veio especificamente para a igreja dele, para os filhos dele, você entendeu? Então ele vai salvar os filhos dele, aqueles que acordam, que despertam são os filhos do Messias. Por exemplo, na Bíblia fala que quem reconhece Cristo é quem tem o Espírito de Deus. Quem não reconhece o Messias não tem o Espírito de Deus. Então por isso que a maioria hoje dos que se dizem ser cristão estão esperando um Jesus vindo voando, só que eles não conseguem despertar que quando Pois. Jesus falou que viria sobre as nuvens, é por causa da tecnologia, o avião, todo olho verá. Hoje a gente tem as mídias, Sim, TikTok, televisão, então por isso que todo olho vai ver ele nesses tempos. exatamente. Todo mundo vai ver aqui nas nuvens, enquanto vê pela televisão o avião a chegar. Isso. E nem todos vão aceitar. Na Bíblia não fala que vão aceitar, fala que todos vão Sim, ver. Então sim. tem muitos que vê ele, paz, e é Mas uma isso. coisa, portanto, a gente sabe que Jesus Cristo, quando veio à Terra há 2000 anos, e ele fazia milagres, não é? Curava as pessoas. A minha pergunta é se este Henrique Cristo também faz isso, ou porque é que ele não faz para ter mais credibilidade, não é? Na França já tem muitos jornais que falam que o INRI já fez diversas coisas, só que a missão específica, se você pegar no livro do INRI, na titular dele, a missão específica dele nessa era, porque existem 3 Cristos. Então, cada vez que ele vem para a Terra, ele tem uma missão específica. Lá no passado, ele veio, realizou sinais e morreu para salvar a humanidade. Não que isso precisava acontecer. Isso, Deus viu o futuro e viu o que ia acontecer, então o sacrifício de Jesus foi aceito. Então, hoje não Sim, há necessidade de Jesus fazer sinais. Ele vem com uma missão específica aqui na Terra. Então, aquele que crê em Cristo, só de tocar nele já pode ser curado, você entendeu? Não precisa ser necessariamente sim, ele sim, fazer milagres, você entende? sim. Então essa é a minha visão. Este Henrique Cristo, neste momento, está onde E agora? sem falar, uma coisa também que é bom a gente lembrar, que nem Diz isto. tudo que está na Bíblia é igual a gente estava conversando. Não é porque lá está escrito que Jesus fazia milagre, ou tem filme que Jesus fazia milagre, a pessoa já levantava, já ia sendo curada igual está em filme. Muitas coisas nem aconteceu igual está em filme. Muitas coisas Sim, simplesmente a igreja de Roma santificou Jesus, você entendeu? Então eles criou ok. um Jesus assim curador, que faz diversos milagres, só que nunca existiu isso. Isso daí é uma farsa. Você Claro. compreende? Estou a perceber, estou a perceber. Apenas Jesus via
trazer o amor e passar um conhecimento, não é? Não Isso, o ser... conhecimento, pode ver que ele falava coisas diferentes. Enquanto as pessoas lá estavam apedrejando mulher, ele estava tentando trazer o amor e a paz. E no Sim, entanto, que sim. como que uma pessoa que fez um monte de milagre igual ele fez, foi morto igual da forma que ele fez? Cadê as pessoas que ele fez os milagres, salvou? Então isso daí é Claro. uma farsa, você compreende? Sim, Não, sim, sim. Nunca tive os milagres não certeza. aconteceu de fato do jeito que está nos filmes. Os filmes é uma forma de manipulação. Pode ver, Sim. por exemplo, que hoje, nesses últimos dias, tem uma novela que eles criou da Record lá no Brasil, do Apocalipse. Se você acompanhar essa novela, eles fazem certinho o que eu estou fazendo hoje, porque essa manipulação psicológica. Então muitos vão achar que eu sou o anticristo, sou isso, sou aquilo, você entendeu? Olha, a gente sabe que antes do ano 2000, também dentro da Bíblia havia muito medo, não é? Um medo muito grande do fim do mundo no ano 2000, depois passou para o 2012, e isto faz-nos pensar a quem não está muito dentro do estudo, não é? Tudo isto são só teorias para nos meter medo, para nos controlar, percebes que ao fim e ao É, cabo não está a acontecer nada. a melhor forma de controlar uma pessoa é transmitir o medo. O próprio Sim, Deus, você fala o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia ele fala que o princípio do temor, o princípio de você conhecer Deus é o temor a Deus. Ou seja, uma pessoa às vezes ele vai para Deus por causa do medo. Então assim também é os espíritos, é o governo, eles transmitem o medo para você ter medo das autoridades, ter medo dos juízes, dos magistrados, para você ser sim, controlado, você entendeu? Você tem medo às vezes de perder o emprego, tem medo disso, daquilo. Por sim, sim, exemplo, no sim, meu sim. ministério eu já sofri muitas perseguições. As pessoas falam, ah, mas se é o Elias faz fogo cair do céu. Se você é isso, faz isso. Você entendeu? Eles não conseguem perceber que a minha missão hoje é o quê? O que que eu posso fazer? Trancar o céu de modo que não cai chuva no tempo em que eu profetizo. Ou seja, às vezes acontece que eu profetizar um tempo, aí eles vão querer que eu profetize no tempo deles. Então é isso que muito que acontece. Existem essas pessoas que às vezes eles não compreendem, igual os esquibras falaram lá pra gente, ah, se é Jesus, então desce aí da cruz, já que você é Jesus. Entendeu? Então sempre vai ter esse tipo de pessoa quando a gente manifesta aqui na Claro, Terra. claro. Eu também sempre ouvi dizer que se o Jesus viesse novamente em carne e osso, não é? Seria muito difícil ele agradar a todos no mundo, porque as raças, várias religiões, não é? E como é que vês que isto Henrique possa chineses e aos muçulmanos e aos africanos? Como é que ele poderá unir a todos? Então, o meu ministério, é que nem eu falei, no Islã fala do surgimento do Maomé, que controla os ventos e a chuva. Então, o meu ministério do INRI é um ministério junto. Então, o meu ministério vai completar o ministério do INRI. Quando eu for reconhecido pelos muçulmanos, pelos os islâmicos, eu e o INRI, a gente vai criar essa união de povos. O INRI é brasileiro, aqui na Europa tem o Gregory, o 24 ancião, então o David, que eu falei para você que é o primeiro testemunho do Apocalipse, ele é africano. Então por isso que a gente está encarnando em diversos lugares da Terra, para criar essa união. Então a gente vai fazer prodígios, sinais, para a gente unir a população e parar com esse negócio de, ah, minha terra é aqui, minha terra é ali. Não, a gente vai abrir as fronteiras. Só que é claro que nesse tempo, ninguém vai precisar vir de outro país para cá para ganhar melhor, você entendeu? Porque a gente vai criar uma moeda única. Sim, 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 sim. Quando tu falas do teu ministério, falas do quê? É tipo uma igreja? É um grupo que tu tens, que tu Não, lideras? ministério, se você pesquisar, é uma palavra, né? O ministério, eu quero dizer assim, é o que eu cumpro, o ministério bíblico. Então, tipo, é que, assim, fui criado no meio da religião. Então, é uma palavra que eu uso atualmente. É o meu ministério, é O o que eu faço, você entendeu? ministério, o É o meu ministério trabalho. o É o teu meu trabalho. trabalho aqui na Terra, é isso. Não te referes a uma instituição que criaste Não, e não, tu. eu não tenho uma instituição e nem quero ter uma instituição, nem uma igreja, não pretendo, porque eu sou a igreja de Cristo, você entendeu? Então eu não preciso ter uma instituição. Olha, e esse Henrique Cristo também não tem nenhuma igreja, não montou nenhuma Não, instituição não, a também? única coisa é que a Soust, por ver que ele é Jesus, então foi criado em volta dele um sistema que se chama Soust, que está por trás ali os maçons, os Illuminates, essas pessoas que são amigos dele. Então ele recebe muita ajuda dessas pessoas, porque essas pessoas já sabem. Então, com a minha presença, o profeta do Apocalipse, se você pesquisar, a função dos Illuminates na sociedade é garantir a liberdade das pessoas. Então, ou seja, a gente vem aqui agora fazendo sinais para essas pessoas, para eles realmente garantir a liberdade de todas as pessoas, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Só que, infelizmente, o que vai acontecer? O próprio Jesus no passado ele falou para a gente não adorar santos, não fazer ídolo, isso e aquilo. Então vai ser criada uma sociedade em que não vai ter idolatria,
e não vai ter diversas religiões espalhadas pelo mundo, vai acabar, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não é que vai impor, na realidade é o que vai ter que acontecer, você entendeu? Ok, ok. Tudo isto irá acontecer porque o futuro do planeta será uma Antes, transição planetária, não é? isso, é como se fosse uma transição, essas palavras que vocês usam mesmo, entendeu? Eu acompanho muitos espíritas para mim pegar informações, acompanho que nem o Mago, eu estava assistindo a reunião, ele falou de coisas, por exemplo, a gente realmente, a gente vem lá de cima e a gente vira humano, a gente praticamente a gente tem que se trabalhar igual todas as pessoas. Eu não sou que nem essas pessoas que ficam pedindo dinheiro, você entendeu? Porque eu quero que eu Sim, vou viver do meu trabalho, do meu suor, igual está nas escrituras. Então é isso aí, claro. vai ser uma transição, como se fosse uma transição planetária. O mundo ele vai mudar os conceitos, a gente não vai mais poder comer carne, você entendeu? Ok. Não vai ser proibido comer carne, todo mundo vai ser vegetariano, então vai ser essa mudança da Terra. As próximas gerações que vêm, e tudo isso vai acontecer antes da morte física do Messias dessa era. Então o legado dele vai durar durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, fala na Bíblia que daí o maligno lá fala lá na Bíblia que ele vai ser solto mais um pouco de tempo e depois Jesus vem uma terceira vez para acabar de vez com o maligno. Ok, ok, ok. Portanto, há três vindas de Jesus, uma já foi há 2000 anos, a segunda será agora e uma terceira vinda será daqui a 1000 anos para acabar com o É, mal. depois de 1000 anos, só que não fala exatamente 1000 anos, né? Fala depois de 1000 anos. Então isso pode acontecer depois de 3000 anos, 4000 anos, você compreende? Sim, diz uma coisa, na tua opinião, portanto, uma guerra nuclear que irá extinguir muita da humanidade aqui na Terra, milhões e milhões irão morrer, mas esses seres não irão morrer porque a gente não morre, não é? A gente não morre, somos Sim, imortais. não. Poderemos ter Muitos de nós vai ficar, muitos de nós não vai conseguir mais voltar para a Terra, né? Muitos, eu não sei, não posso te dizer você ou eu ou outras pessoas, não posso aqui identificar. Mas apenas os que vão voltar vão ser os que ressuscitam com Cristo durante os 1000 anos, que é o que falam até mesmo no Apocalipse, dentro dos códigos bíblicos. Porque eu ainda também, depois que essas pessoas que têm mais conhecimento, que sabem as escrituras real, me encontrar, pode ver que no tentagrama, se você pegar o tentagrama hoje, vai ter a letra Y, vai ter o W, que já identifica o meu nome lá, já dá a menção ao meu nome, que antes não existia W, era 2V, então eles colocaram no lugar de V, eles colocaram W. Então o que acontece? Aí que eu vou ver qual é as verdadeiras profecias e o que realmente vai acontecer na Terra. Mas por enquanto eu estou trabalhando dentro dos códigos e o que eu recebo desses seres, você entendeu? exatamente. Eu digo isto porque dentro de outra filosofia, não é? Dentro de outra teoria, diz que a Terra vai subir de dimensão e que os seres que vão desencarnar só poderão reencarnar na Terra se tiverem com a mesma frequência energética que a Terra vai Isso, estar. exatamente, vai ser isso, Vai, por isso que vai ser um planeta do bem, onde haverá paz, tem amor, não haverá e tem guerras. também e tem pessoas também que vão para outras dimensões acima dessa dimensão aqui da Terra, você entendeu? Vai ter pessoas que vão transcender tantos que eles não vão precisar voltar na Terra para evoluir, porque a Terra, por enquanto, é um lugar de evolução. A gente vem aqui para evoluir. Ainda a gente Também, está em terceira ou quarta dimensão, então a gente veio aqui para evoluir. Eu não sei também, de fato qual é a dimensão também, que a gente está, mas a gente está claro. numa dimensão que não é ainda totalmente evoluída. Então por isso que a gente ainda sofre, morre às vezes cedo, prematuramente. Então a gente está aqui para evoluir. Muitas pessoas voltam aqui às vezes para pagar dívidas passadas. Você Claro, 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 claro. Há uma visão então que estas pessoas que ainda não têm o conhecimento ou que estão a vibrar muito no negativo, também existe essa teoria de que essas pessoas irão para outros planetas mais atrasados, ou então que ainda estão sim, isso é verdade, isso vai acontecer. a Tanto tem evoluir, os não que é? vão e tem tantos que vão para o mesmo caminho que Cristo, tem outras pessoas que às vezes vão para outros planetas, você entendeu? Jesus ele tem moradas em outros planetas, ele mesmo falou. Então eu, por exemplo, nessa era já reconheci o Messias, porque você vê que sempre João Batista é que reconhece o Messias e sai divulgando, que é a minha missão. Sim, Sempre Jesus ele vai ter esse profeta para anunciar ele, então provavelmente na terceira vinda dele eu também vou ter que voltar, porque aonde Cristo vai eu tô com ele, e é isso claro. que vai acontecer. Ok. Olha, diz uma coisa. Há pouco falámos de uma guerra que vai acontecer, uma guerra nuclear, e tu disseste que não dependia só dos seres humanos. Havia outras entidades por trás, não é? Fala-nos um pouco disso, dessa guerra. Sim, Que se passa. essa guerra já está acontecendo. Se você pesquisar na rede social, você vai ver que tem lasers
que vem do céu, que ninguém sabe identificar e começa a queimar as florestas, inclusive Sim, casas sim. na China. E E teve aconteceu uma no cor, Havaí, se eu não me engano, no se Haiti eu não ou me no engano Havaí. foi isso, no Havaí, uma azul, uma luz azul. Só que isso tem tudo a ver com a Bíblia, que as pessoas não despertam para isso. Pode ver que na Bíblia fala, vai vir anjos, vai jogar praga e vai queimar um terço Sim, da sim, floresta. Então tudo sim. isso são os anjos já lá de cima jogando esses lasers aqui. Pode ver que ninguém sabe o que, que é. Você entendeu? Então, Tem gente que fala que é satélite, mas o humano ainda ele não tem essa capacidade ainda. Mas existem por trás da humanidade seres de luz, você entendeu? Esses seres. Pode ver que o próprio Estados Unidos ele tem medo da vinda dos Anunnakis na Terra. E eu já avisei, já fiz diversos vídeos avisando que a gente já está aqui na Terra. Porque eu tô sim, aqui sim. para trabalhar para os Anunnakis e para mostrar que os deuses existem. Sim. Esses Anunnakis que se fazem passar por falsos deuses, não é? É, tem os Anunnakis, você vê lá, tem a história do Yang deles, tem os Anunnakis bons, que quer ajudar a humanidade, e também tem os seres que não quer. Só que eu não posso, por exemplo, interferir na decisão dos meus irmãos, você entende? Eu cheguei a uma conclusão, bem que eu queria que a humanidade se conscientizasse, parasse de poluir tanta humanidade, mas eles não vão fazer isso, então eu não posso interferir na manipulação e no que os meus irmãos estão fazendo. Eles vão realmente reduzir a população e não vai ter o que a gente possa fazer, você entendeu? Ok. Então ainda é que fica esse Deus maior, entendes? Porque se esses Anunnakis fazem O, passar por deuses, ou quer dizer, são os nossos deuses criadores, não é? Mas não são Aham. realmente um Deus que criou tudo. E esse Deus maior Isso, que O permite Deus isto, maior ele está acima dos céus, né? Ninguém sabe, não tem como a gente decifrar Deus. Ele é tudo, e ele é ele o permite tudo cosmo. isto. Ele é o cosmo. É o que eu também Ok. às vezes questiono, mas infelizmente, cara, essa é a nossa realidade, você entendeu? Não tem como eu te explicar, Sim, responder sim. por Deus. Mas é o cosmo Claro. maior, ele criou a Terra já com as leis, você entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente tem que ser bom, tem que comer, beber, essas são as leis da Terra. Para você entrar aqui na Terra, você tem que ter um corpo físico. E tem os anjos também que se Sim. manifestam, tem os seres que às vezes aparecem para as pessoas, igual aparecia para os profetas antigos, só que para você viver de forma natural aqui, é viver de carne e osso igual toda a pessoa. Tem o cachorro, tem o cão, tem o gato, tem os pássaros, você entendeu? Então essa daqui é uma Sim. dimensão criada por esse Deus maior e ele criou os Anunnaki, ele criou os anjos, você entendeu? Então tudo Exatamente, isso é exatamente. permitido. Então, assim Ok. como nós, os seres humanos, faz experiência com animais, faz experiência, então tudo isso é permitido exatamente pelas nossas dívidas karmáticas. Então, Sim, sim. a gente faz, como a gente foi feita a criação desses seres, pode ver que a gente já criou um pitbull, que mudou a Sim, genética de um cachorro e outros claro. seres. A gente está tentando fazer clone, quantas coisas que eu já não assisti de experiência, se você pegar aí na TibiWeb, esse site, de pessoas que fazem experiência até mesmo com pessoas, bonecas humanas, você É entendeu? verdade. Então tem muitas atrocidades acontecendo pelo próprio humano. Então as Claro. ações dos humanos é que está causando tudo isso que está acontecendo. Não tem como a gente culpar os deuses. Deus deu a liberdade para a gente fazer essas coisas. Só que, Sim, assim, eu sim. também penso isso. Por eu ser a semelhança de Deus, eu também queria resolver o problema da humanidade. Eu posso falar assim, se eu fosse Deus, eu acabaria com toda a doença. Entendeu? Isso daí é uma característica nossa, de querer salvar todo mundo, mas a gente não vai conseguir. Não, ninguém, embora Cristo ele conseguiu salvar a humanidade, sempre vai conseguir influenciar na humanidade, só que infelizmente cada um tem sua escolha. Escolheram matar Cristo. Você vê como é que está Israel lá hoje. Sim, Então é uma sim, escolha sim. humana. É uma escolha Sim. humana, entende? Claro, nós fomos a ver pelo próprio ser humano, uns que fazem, praticam o mal e quem não pratica o mal parece que também não está importado para quem está a É, sofrer e não quer saber, não é? não, e outra, hoje as leis elas são muito frágeis. Por exemplo, na era de Cristo, vai ser dente por dente, olho por olho. Então vamos supor que você sai com um celular pra rua, um cara vem te roubar e te dá um tiro na cabeça. Quando ele for pego, ele for provado que ele te matou, vai ser dente por dente, olho por olho. Então ele não vai ser preso, ele vai ser morto assim como você foi morto. Então essas são Sim, as leis de Deus. Não tem como a gente mudar a lei do talhão. Aí vai falar, mas Deus então ele mata as pessoas. Não. A pessoa que tira a vida, ela também tem que perder a vida, entendeu? claro. E isso, se calhar dava mais segurança no mundo, né? As pessoas que o castigo é Só que maior já não hoje a gente tem que tomar cuidado com a gente querer aprovar, ainda no reino humano, aprovar, tipo, matar as pessoas quando elas vão presas, porque existe muita manipulação da justiça. Então muitas pessoas Pois, inocentes iriam morrer sem ter culpa, sim, entendeu? sim, sim, estou a entender, estou a entender.
Então tem que ter Então, cautela. ok. Então, são esses seres, tu dizes, que são os Anunnaki, que estão a controlar tudo para criar uma nova reset na humanidade. Isso, eles vão criar esse reset na humanidade. A gente veio para desmantelar o que os humanos estavam tentando fazer, que é criar um Jesus, Jared Kushner lá, o parente do Trump, o Emmanuel Macron. Pode ver que a França já está pegando fogo, ele já perdeu eleições, porque a gente já vem manipulando Sim. isso para colocar os verdadeiros profetas de Deus no lugar deles, entendeu? Então essa manipulação a gente vem fazendo para tirar muitos da direita, essas pessoas que estão tentando criar essa nova ordem mundial voltada para a América. Uhum. Ok. Como é que vejo o papel da Rússia e do Putin nesta parte do momento do agora do mundo? O Putin, ele é como se fosse um instrumento de Deus hoje na Terra. Então ali ele está trazendo a justiça, vamos assim dizer. É claro que tanto um lado quanto o outro, tem muitas pessoas que ficam do lado da Ucrânia, ficam do lado da Rússia, mas numa guerra, quando as bombas começam a cair, ele não escolhe se vai matar criança, entendeu? Então isso é inevitável. Então as guerras, o Putin vem trazendo o que vai vir. Ele já está seduzido por esses espíritos encarnados nele para trazer a nova era. Então a guerra nuclear vai dar início dali do Oriente Médio, ali desses lados ali do Putin, lá da Coreia do Norte. Ok. Existe a possibilidade, por exemplo, existe a possibilidade de um líder mundial ser de uma maneira, ser mau, não é? Ou ser contra, e ou depois ele ser possuído por algum espírito que transforme e que façam ficar de outra maneira. Cara, eu sei que se eu for reconhecido lá pelo Islã, o meu propósito porque os espíritos vão me ajudar, o que eu vou tentar fazer é sim ajudar a humanidade. Vamos supor que vai ter uma guerra, eu vou avisar a humanidade e falar, ó, não vai ter como, a gente vai ter que atacar, invadir as nações, então vocês começam a fugir para os montes, se abriguem até que tudo volte a ficar tranquilo, que é o que está até na Bíblia. Na Bíblia fala, fuja dela, povo meu, para que vocês não participem das dores de aflição da Babilônia, que é o mundo atual, você entendeu? Sim. Que a nossa exortação hoje é fugir para as montanhas. Então, para mim, não vai existir um rei que vai conseguir, embora se a gente é reconhecido, a gente vai conseguir, por exemplo, pode adiar a guerra. Você entendeu? A gente pode adiar, tipo, falar assim, vai durar mais tempo a sociedade, mas na minha visão é inevitável. Até na Bíblia fala que vai ter um acordo de paz, tem pessoas que acreditam num acordo de paz, que durará durante um pouco tempo. Só que depois esse acordo de paz vai ser quebrado, você entendeu? Por um dessas pessoas que vão fazer o acordo de paz. Pois, diz que vem um Salvador que vai enganar o mundo e vai trazer a paz, mas passado 7 anos. Na verdade eu não sou, eu sou o Salvador, né? As pessoas infiltrou isso na mente que vai vir alguém poderoso, Salvador. Eu não sou nenhum Salvador, nenhum super poderoso. O que eu vou trazer é que essa pessoa aí vai ser eu e o Yin. Porque daí eu vou pro Oriente Médio, na minha visão, você entendeu? E eu vou, como eu vou ser reconhecido, eu faço sinais e cumpro as profecias, não só da Bíblia, como também lá do Islã. Então eu vou trazer esse acordo de paz temporário. Então aí depois vai vir a guerra, você entende? Ok. Olha, tu estás em Portugal neste momento, Só não é? que nesse momento eu estou em Portugal. Eu já viajei, agora eu não sei se eu vou ficar aqui por muito tempo, que é o que eu estou falando, as profecias estão se acelerando. E aqui tem muitos muçulmanos, então eu já falo com eles, já levo a minha mensagem que eu sou Maomé, para eles levar para o Islã. Eu já estou avisando tanto as autoridades daqui, as autoridades do Islã, por meio dessas pessoas, para que chegue a minha mensagem lá quanto antes possível, você entendeu? Entendi. Olha, com que pretexto é que vieste para Portugal? Vieste mesmo para a tua missão ou vieste para Portugal para trabalhar? O meu pai ele já veio primeiro que eu para cá, né? Aí o que acontece? Eu senti que eu deveria vir para cá. E eu cheguei aqui bem no tempo que tá acontecendo todas essas coisas aqui, tipo, tá mais difícil para os imigrantes, tudo, então eu tenho esse papel também de trazer, minimizar os efeitos do governo humano de colocar a humanidade uma contra a outra, você entendeu? Sim. Tu sabes, E o meu ministério tem que... Existe um grupo de países, existe um grupo de países da Rússia, da África do Sul, a China, que estão a criar uma nova moeda para lutar contra o dólar americano. Chama-se o BRICS. Sim, já tá. Já, isso. Então, eu vejo isso daí tudo. Eles já estão. Porque o Brasil, ele
o Brasil, como ele está saindo fora de algumas alianças, o Brasil, no governo do Lula, eles estão querendo criar uma moeda pro próprio Brasil, para a gente não ficar dependente de outros países. Então a direita fica inculcando na mente das pessoas que o Lula está fazendo, ele está destruindo o Brasil. Que eu vejo essa manipulação não só da direita quanto da esquerda, mas a direita, ela é pior, cara, na minha visão, você entendeu? Porque eles tudo, você vê, vai perguntar, o Bolsonaro tá lá sendo processado por diamante, aí pergunta pro Pablo Marçal, o que você acha dele? Aí já começa a falar do Lula. Então existe essa manipulação dessas pessoas para as pessoas não perceber, porque eles querem fazer um sistema voltado para a América, só que o Oriente Médio vem sofrendo por causa da América, não só o Oriente Médio, a África, a Coreia do Norte, porque em todos os lugares existem pessoas más e pessoas boas, então não dá pra gente falar, o cara do Islã, todo mundo do Islã é terrorista. Então isso daí é uma manipulação da própria humanidade, dos seres humanos. Claro, então estão a tentar manipular a humanidade dessa forma. Pensamos que um é bom e o outro é mau, e eles é que jogam tudo, são os dois maus, não é? Pode ver que, você pode perceber uma coisa, o governo ele foi pra quê? Pra ajudar a humanidade. Mas quando um cara entra no poder, ele começa a comprar casa, começa a comprar um monte de coisa. Então o governo, assim, enquanto as pessoas não olhar isso, ver que os governantes é que fica rico, daí tem lá um salário de 100 mil, 20 mil, aí ganha casa, ganha isso, enquanto a população não tem uma casa para morar. Ganha aí, que nem aqui, por exemplo, o salário mínimo é o quê? 800, 900 euros, no Brasil 1.400 reais. Muitas das vezes não dá para você fazer tudo o que você quer. Então a nossa função dos profetas e desses seres também é o quê? É trazer a justiça para a humanidade, que esse é o meu ministério, eu vim para trazer justiça e não paz. Então, no meio da justiça, infelizmente, vai também vir a guerra, você entendeu? Estou entendendo. E não há nenhuma maneira de fazer... Eu penso que existe duas linhas de futuro. Existe tanto, as pessoas podem não enxergar eu a tempo, não enxergar o INRI acontecer a hecatombe nuclear, como a gente pode ser visto e a gente conseguir, por meio do nosso ministério, tanto o Islã saber, porque eu fui criado no Brasil, então tem muita coisa que eu vou trazer lá para o Islã que vai ser diferente, porque é por causa da minha cultura. Então é por isso que a gente nasceu no Brasil. Por exemplo, nós não tem a cultura de comer animais, cachorro, que nem você vê na China. Então eu vou trazer mais justiça, tanto para os humanos quanto para os animais, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, tudo que vai vir é por causa de nós, os seres humanos. Não, tem muitos seres aqui na Terra. Tem cachorro, tem pássaro, então a gente veio para trazer paz para todos esses seres, você entendeu? Então se a gente for reconhecido, pode ser sim que muda, porque não existe futuro. O futuro, ele é, vamos dizer assim, ele é relativo, você entendeu? Então hoje eu posso prever uma coisa para o futuro, se a humanidade acorda daqui a alguns anos, eu posso ver outra coisa, você entendeu? Porque o futuro ele é relativo. Não existe um futuro certo para a humanidade. É que nem a gente está conversando. A Bíblia, ela previu uma linha do tempo ali, o futuro. Só que existem outras profecias. Agora, o que é essa manipulação? O que realmente é a Bíblia? Porque o meu Deus que eu sirvo pode cumprir qualquer coisa. Qualquer coisa que está na Bíblia, até na Bíblia fala que Deus ele não permite que os filhos dele sejam envergonhados diante da humanidade. Então, por isso que Deus ele me ajuda. Quando eu falo que a chuva vai parar, porque o que acontece? Imagina, eu falo aqui com você hoje, amanhã eu acordo, chove. Aí eu vou ser envergonhado perante os homens. Então, por isso que os espíritos ele me ajudam. Então tem muita coisa ainda para ser esclarecida, você entendeu? Pode ver que quando eu comecei a falar que eu sou um dos profetas do Apocalipse e estava esperando o surgimento de outro, surgiu outro para me surgir, entendeu? Para me dar fôlego, para me dar coragem de aparecer nas redes sociais. Ok, e tu dizes que esse outro profeta que está na África, que é o David, também tem os sonhos como os teus. Isso, só que ó, tipo, uma coisa que você tem que entender sobre profetas, no tempo de Noé, quando a terra foi destruída, não existia, por exemplo, na minha visão, celular, televisão, tecnologia. Então não tinha como saber se Deus levantou em outro canto do mundo outros profetas. Só que hoje eu tenho contato, por exemplo, com o Rabone, que é o Elias, ele fala que ele é o Elias de Campinas. Eu e ele já conversa, porque, tipo assim, eu vi ele depois de eu ver o David. Então tem mais pessoas que se diz também ser o Elias, você entendeu? Então Deus, o Elias, é que o nosso espírito pode estar movimentando diversas pessoas em diversos locais do mundo para cumprir esse ministério. Ok, esse trabalho, não é? E é natural. Isso. Eu digo isto também porque há várias pessoas a dizer que são o Cristo hoje em dia, não é? Isso, só que você pode ver que apareceu muitos falsos cristos, só que o INRI ele surgiu e manifestou bem no tempo em que criou o avião e que começou a criar os celulares, você entendeu?
Então o INRI ele sim, cumpre. E ele é o único que fala essa teoria do avião, vir sobre as nuvens do avião, das minhas pesquisas que eu fiz. Aí tem ok. alguns dessas pessoas que faz parte dos 24 anciãos, que é, por exemplo, na Nigéria, se você pesquisar lá o Omoole Isaac, ver o que ele fala sobre isso. Tem também o Gregory, que eu falo aqui, você entendeu? Que ele fala que ele é um dos Messias, que o maior Sim, segredo da Igreja Católica é que tem dois Jesus. Então tem muitas coisas para desenrolar conforme o tempo. ok, para ver esse conhecimento. Está bem. Olha, dentro disto, tudo o que tu estás a falar, há uma teoria que extraterrestres que nos acompanham da Federação Galáctica da Luz, esses seres benevolentes que nos, há muito tempo dizem que nos observam e nos acompanham nesta evolução. Não poderá haver uma intervenção dessas? Vai ter a intervenção. Eu sei que vai ter, porque a própria Bíblia fala que quando tiver a guerra nuclear, que os eleitos de Deus estiver acima das montanhas, ou às vezes em lugares, até mesmo na sua casa, e você for um dos eleitos de Deus, ou ali tiver contato maior com esses espíritos, eles vão se manifestar de forma maior para ajudar essas pessoas, você entendeu? Então vamos supor que vem uma bomba na nossa direção. Eles vão neutralizar essas bombas. Vai ter sim essa intervenção. A própria Bíblia fala disso, que quando os exércitos estiverem chegando próximo do acampamento dos justos, aí Deus vai intervir. Aí vai intervir com terremotos, aí vai vir os próprios anjos, que são esses seres de luz, vai começar a Sim. intervir de forma e vão até mesmo se materializar e as pessoas vão ver esses seres. Quando tu dizes, Só quando tu que dizes isso que, por exemplo, poderá ser pode um ver que arrebatamento, Daniel, pode ver que na história de Daniel, existe. ele só teve uma intervenção quando ele estava lá dentro da fornalha. Ele ainda não tinha intervido, mas quando ele foi jogado dentro da fornalha, dentro do fogo, apareceu lá um ser de luz, um anjo. Lá com Sim, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é a mesma coisa. Eles ok. aparecem quando a gente precisa muito mesmo, você entendeu? Estou a Então perceber. quando as pessoas estiverem ali no último tempo ali, porque Deus não vai permitir que toda a raça humana morra. Sim, Porque como a gente não morre, precisa conservar ainda pessoas aqui para a gente conseguir reproduzir novamente. sim, com certeza. Ah, como é que eu estava a te dizer? Então, que essas pessoas, como é que eu estava a te dizer? Essas pessoas que poderão ficar são as pessoas que vão ser arrebatadas, do nome do arrebatamento, não é? Poderá ser o arrebatamento, será esses seres de luz em naves a vir buscar pessoas para as salvar dessas catástrofes? Fisicamente não. Pode existir sim formas de você chegar em outros planetas depois que você sair do seu corpo físico, mas fisicamente, na minha visão, ninguém vai sair da Terra para ir para outro planeta fisicamente. Mas o Eu seu não digo, espírito sim eu não digo ir para outro pode planeta, eu alcançar digo outro. ser arrebatado por umas naves para passar pela turbulência que vai E haver eu aqui na já, Terra, depois serem então eu postos já de volta. ouvi, então eu já ouvi essas teorias. Pode existir coisas do próprio governo humano, deles criar esse tipo de naves ou até mesmo esses seres. Pode ser, você entendeu? É o que eu falo. Eu falo das coisas baseadas no que eu vejo e nas coisas baseadas nos códigos bíblicos do que eu estudo. Então não tem como eu assim afirmar para você que não e nem que sim, você entendeu? Sim, sim, Se sim, Deus sim. quiser, que Deus queira que seja assim, porque daí mais pessoas irão sobreviver. Claro, claro. Olha, na Bíblia confirma a existência dos seres extraterrestres, na tua visão. Confirma, a Bíblia confirma muito isso. Só não usa essa palavra porque são palavras modernas, você entendeu? Só que Claro. os mesmos espíritos que apareceu no Rio de Janeiro, aquelas 4 luzes que eu tenho aí no meu canal, essas luzes que estão acontecendo é a mesma visão que os profetas tinham antes. Não Ok. tem diferença. Sim, sim. O que é que tu pensas que nós poderemos fazer para evitar essa guerra? O povo normal, não é? O que a gente tem que entender é que o governo não vai ajudar ninguém. A gente tem que se apegar a Deus e esquecer os governantes, desprezar os governantes, você entendeu? A gente tem que aceitar essa nova era que está por vir e pedir essa nova era, você entendeu? Então a gente tem que pedir essa nova era, porque é o que vai salvar a humanidade, porque daí a gente vai estar dando a resposta para os deuses que a gente quer a mudança. Então enquanto a Ok. gente cair na manipulação dos governantes, eles vão entender que a gente não quer buscar a salvação.
Então eles vão ter que intervir por causa dos eleitos, porque os eleitos eles estão despertos, eles sabem que a gente não precisa do governo humano. Então foi infiltrado na mente que a gente precisa de um governo humano, só que a gente não precisa de um governo, o que a gente precisa é do que? É de aceitar Cristo, que Cristo nunca foi aceito na Terra, e é o que acontece hoje nos nossos tempos. Nunca se aceita uma pessoa que se diz ser Cristo. E agora, para identificar que o INRI é mesmo Jesus, tem 2 profetas do Apocalipse, você entendeu? Que é o meu ministério, que é o mesmo ministério de João Batista lá no passado. Pode ver, antes do INRI ficar velho, eu tenho hoje 32 anos de idade. Antes do INRI ficar velho, já surgiu eu, então não é uma coincidência. Não é algo assim que eu criei da minha mente que eu estou fazendo. Então é uma coisa... Hã? E o INRI agora? O INRI tem por volta de 80 anos. Já? O INRI já tem 80 anos, ele já está bem velhinho. Por isso que nós está bem perto da hecatombe nuclear. Você imagina, se ele está com 80 anos, vai vir uma guerra nuclear antes dele morrer, então a gente está muito próximo disso. Vamos supor que ele viva até os 100 anos. A gente tem 2 décadas à frente. Sim. E qual é o papel dele? Depois da guerra? Qual é o papel do INRI? É o que eu falo, o INRI ele veio para alertar a humanidade e os eleitos. Pode ver que o Brasil foi nesse ano e no ano passado, foi o país que mais recebeu refugiados e imigrantes, porque as pessoas estão fugindo da guerra. Então a profecia, de certa forma, já está cumprindo. Então o papel do INRI é o quê? Alertar. Por isso que ele está no Brasil e lá em Brasília, você entendeu? Porque daí as pessoas que vê que Jesus já está em Brasília, no Rio, eles vão começar a pegar o avião de outros países que tem tendência de enchentes, tsunami, vão começar a subir as montanhas, porque é o que tem que ser feito. O INRI está numa cidade lá que é uma das cidades mais altas do Brasil, que é lá em Brasília, que é para cumprir. Então ali pode ter terremoto, até tem cientista que fala que ali é uma das cidades que mesmo que tivesse terremotos, tsunamis, não seria atingido, você entendeu? Ela não tremeria, não aconteceria nada, devido ali na onde ela está localizada. Dizem que o Brasil será o celeiro do mundo no futuro, vai alimentar todo o mundo, em termos de alimentos. Isso, ali é o celeiro do mundo, só que ali, devido ser esse país, ali também a gente vai, na minha visão, fala em Zacarias, tem alguns lugares que falam na Bíblia que deixa entender que o Brasil também vai ser invadido. Eles não vão atacar diretamente com bombas porque eles vão querer conservar, mas vai ter uma guerra pelo aquele território no fim dos tempos, quando surgir a guerra. Sim, o Islã já está infiltrado no Brasil. Muito por causa do que está escondido na Amazônia também, não é? Os segredos que lá estão. Isso, tem as coisas que estão escondidas na Amazônia que os índios protegem até hoje. Se você pesquisar, você vai ver que tem muitos lugares lá que os índios ainda protegem, você entendeu? Entradas de lugares, segundo eles, cidades. Então tem muita coisa escondida que a gente não pode... Ó, pode ver que com a tecnologia atual, como que as pessoas ainda não conseguiu chegar no final da Antártica? Você acha que não tem alguma coisa ali que a gente não conhece? Com certeza que tem, não é? Eles não conseguem. Se você pesquisar vídeo, tem pesquisadores que vai para lá, que depois aparece pedaço de corpo deles para um lado, pedaço para o outro, você entendeu? Porque tem coisas ali que está oculta, que ninguém consegue chegar ali. Sim, há muita coisa que é escondida, não é? Neste mundo. Muito você vê que... Por que eles não voltam, segundo, tem teorias que falam que eles nunca foram para a Lua, mas eu já vi uma teoria de que a pessoa que foi para a Lua escutou uma voz para eles não voltar lá mais. Então por isso, e ainda eles falam que eles perderam a tecnologia, então por isso que pode ser que muitas pessoas já não conseguem mais voltar para a Lua. Você vê em Sodoma, você vê a Torre de Babel, por que a Torre de Babel foi destruída? Por que Deus, sendo um todo-poderoso, não vai querer impedir as pessoas de chegar até eles? Claro que ninguém, se eu olhar hoje humanamente, a Torre de Babel nunca ia conseguir chegar nem até a Lua. Não existe uma torre que chega até os céus. Então isso daí era uma burrice antiga, porque o povo não tinha tanto conhecimento. Então aí o profeta, sendo inteligente, ele falou, ó, Deus vai derrubar essa torre. Porque os profetas, muitas das vezes, eles agiam por inteligência. Elias, diversos profetas, para ajudar a humanidade. Falou, ó, Deus vai derrubar essa torre, mas obviamente que a torre iria cair. Hoje nós tem foguete, tudo, não consegue chegar a Deus. Então nunca que a gente vai conhecer os deuses. Os deuses não permitem. Os deuses que estão abaixo do Deus maior, se chegar uma nave ali próximo de onde ele está, ali no lado escuro da lua, na minha visão, tem seres ali, só que eles não vão conseguir chegar, porque esses seres não vão deixar. Você entendeu? Até a nova era. No milênio eles vão aparecer. Porque nós vai ter a ajuda de anjo. Então no milênio, quando vir o reino de Cristo, tudo,
aí muita coisa vai ser exposto nesse tempo, você entendeu? Porque daí eles vão ajudar a gente com a tecnologia, que daí a Terra já Claro. vai estar mais evoluída, os seres humanos, e a É gente vai estar preciso mais ter muita cultura preparado. para poder aceitar essas entidades, não é? E esses seres, para É, podermos aceitar eles. pode ver que eles atacam. E começa a surgir essas coisas aí, os humanos querem atacar, quer perseguir, eles Sim, não sim. conseguem compreender, eles não querem entrar em contato, então eles não estão preparados, eles têm medo do que vem de fora. Sim. Olha, tu que estudas a Bíblia, a mim faz-me um bocado de confusão quando ouço dizer na Bíblia que existem as águas sobre o firmamento. Consegues dizer alguma coisa sobre isso? Cara, essa eu vou ser sincero pra você, isso daí eu também não. Eu sei, tem muitas teorias sobre isso, que tem águas no Claro. firmamento, aí fala da Terra plana. Eu e o Henry, a gente prega a terra redonda, você entendeu? Só que eu Ok. vejo, na minha visão, vou ser bem sincero pra você, até os profetas de Deus pode ser, se a gente não tomar cuidado, manipulado pelo sistema, você entendeu? Porque a gente não sabe Sim, todas sim. as coisas. E a gente Claro. é induzido pela nossa mente. Não existe uma voz aqui dentro da minha cabeça me falando todas as coisas. Às vezes eu ajo por inspiração e quando eu tenho visões, parece ter um pensamento dentro da minha mente me mostrando o que vai acontecer, você entendeu? Ok. Tu, Então tu, a gente também. as tuas visões, os teus sonhos são sempre em relação ao futuro, nunca sonhaste nada do passado. Não, já sonhei sim, já sonhei que uma vez eu estava num lugar, eu falei, perguntei, porque tô já fazendo essa mentalização, porque como eu acordo no sonho, eu já tô mentalizando para mim fazer pergunta para as pessoas, e eu já consegui perguntar para uma pessoa em que ano a gente estava. Uma vez me responderam Ok, que a gente estava em 2007. Foi, ok. eu tive aqui mesmo, quando eu cheguei em Portugal. Então eu já fui pro passado, já vi que as roupas eram diferentes, eu já acessei outras dimensões que os uns falam que é umbral. Eu já tive Sim, acesso ao umbral, você entendeu? A essa dimensão ok. abaixo. Você entendeu? Sim, Então eu tenho diversas visões, não só com o mundo, eu já sonho com pessoas às vezes que morrem. Você entendeu? ok. Eu William, sonho com elas, converso com elas, você tu, entendeu? tu em termos de, tu em termos de mediunidade, não é? Em termos de mediunidade, só a tens quando dormes, assim, durante o dia, não, tu não vês espíritos assim, Não, eventualmente. durante o dia é que eu falo pra você. Tem coisas que você vai ter que ir nos lugares que eu trabalho, porque as pessoas têm medo. Porque uma vez eu fiz um vídeo, eu falei que se as pessoas me falassem, eu fiz tipo um jogo sobre as minhas visões do futuro, eles iriam morrer até o tempo em que eu falasse. Eu, tipo assim, fiz tipo um jogo, eu venho no futuro. Você Sim, entendeu? Eu deixei me falar isso que vem na minha mente, porque o que acontece? Às vezes assim, eu manifesto. Então você vai que atrás dessas informações nos lugares que eu já passei para essas pessoas confirmar você que eu manifesto, só que depois você sabe que quem tem acesso a esses seres tem problema de esquecimento. Não que eu esqueço todas as coisas, mas as previsões às vezes que eu faço eu esqueço, você entendeu? ok, Então ok. se você for nos mercados que eu já trabalhei em Minas, ligar, por exemplo, no ABC de Minas Gerais, Boa Esperança, lá eles vão te dar a confirmação se realmente eu prevejo o futuro, assim, manifesto e consigo prever o futuro falando para eles. E Ok. eles já teve meninas que confirmou para mim que eu manifesto assim, ó, porque eles não me falam assim diretamente. Eu falei, se eu fiz alguma manifestação e vocês têm medo de me contar por algum motivo, quando a gente for sair, faz isso. Então elas já me deram diversas confirmações que eu tô fazendo isso. Então eu Ok. faço isso diariamente. Se você trabalhasse comigo uma hora ou outra, você ia ver eu tendo manifestações. E de Porque eu manifestações? vejo que às vezes eu não faço tanto eu não faço tanto essas manifestações assim em rede social, essas coisas, porque alguma coisa eles não querem se mostrar tanto ainda para as pessoas, você entendeu? Estou a perceber. Eles não se mostram tanto assim ainda para as pessoas, embora já tem vídeos meus viralizando por aí que outras pessoas têm esses vídeos, mas eles não se mostram tanto, você entendeu? Essa que é a realidade. Não tem como essa parte, não vou ter como responder completamente para você, que para mim responder eu teria que ter provas, porque não adianta eu me falar uma coisa aqui para você, porque muitas pessoas não vão acreditar de qualquer forma. Mas Claro, eu tenho claro. manifestações sim, até mesmo acordado. Ok. Ok. Olha, diz uma coisa. Mas E um dia eu tu, vou ter provas e vou te enviar. sim, olha, tu também, os teus sonhos que tu tens para o futuro são sempre catástrofes ou guerras, ou também tens sonhos em que vês as coisas felizes e um mundo alegre. Cara, eu vou ser sincero pra você, nesses últimos tempos eu venho sendo muito atormentado com esses sonhos. É como se eu tivesse mesmo que avisar a humanidade. Deus, os espíritos estão me avisando, eu tô sendo diariamente atormentado com esses sonhos, você entendeu? Ok, É eu ok. deitar na cama, às vezes eu ter paralisia do sono, acordar em outro lugar, ver crianças ao meu redor chorando. É umas coisas assim que inexplicável, você Sim, entendeu? sim, ok.
E quando todos esses sonhos que tu tens são referentes sempre à humanidade, ao geral, nunca tens um sonho assim com alguém específico, um familiar ou com um amigo, ou também tens? Já sonhei com a minha avó que morreu, ela tava com uma aparência meio triste, brava. Já sonhei com outras pessoas de eu conversar, que eu não sei quem que é, você entendeu? Já acordei em outras dimensões, que eu falo pra você, eu acordo dentro do sonho, porque como eu mentalizo muito isso, então quando eu durmo e eu entro em outra dimensão e nesses sonhos paralelos que eu tenho, nessas dimensões paralelas, eu acordo nesse sonho e sei que eu tô dormindo. Então eu começo a conversar com as pessoas, fazer pergunta, mas quando muitas das vezes tem dimensões que eu tô, quando eu falo para pessoas que eu acordo, que eu tô em outra dimensão, que eu tô dormindo, eles começam a correr atrás de mim, não sei o porquê. Aí eu começo a correr, você entendeu? Aí eu Sim, vou às sim. vezes para um lugar de um familiar, ou eu vou para outro lugar, outra cidade. Sempre acontece isso, eles começam a correr atrás de mim, eu não sei o porquê. Ok, tu estás a dizer que ao fim e ao cabo, tu E nos a teus sonhos, paralisia do sono, sim, tu fazes o que fazes, se calhar é projeção astral, também fazes isso, não é? Projetas o teu corpo a outras dimensões, o teu corpo mental. isso é praticamente uma projeção astral, entendeu? Não é Sim, sim, um sim. sonho. Na verdade, eu estou acessando. Só de a gente estar conversando aqui, você vai começar a mentalizar. Às vezes pode acontecer de você dormir e você mesmo relatar para mim que você teve alguma projeção astral, você entendeu? Porque isso não é algo de Ok. uma pessoa só. Isso Sim, pode sim, acontecer com qualquer pessoa. Basta ele ter o contato com essas sim. pessoas, por exemplo, eu, outras pessoas que conseguem fazer isso, e você vai mentalizar isso daqui a um tempo, você mesmo vai falar para mim que você fez uma projeção astral e teve sonhos parecidos com o meu, Ok, estou a perceber. devido a essa Então, conversa que a gente está tendo. A maioria das pessoas que conversa comigo, eles começam a ter sonhos, você entendeu? sim, Visões. Por quê? Porque sim, aqui sim. você já está tendo contato, não que eu sou melhor que ninguém da sociedade, mas aqui você já está tendo contato com um verdadeiro profeta, com uma pessoa que Ok. está aqui cumprindo uma parte do Apocalipse, você entendeu? Sim, 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 Como que eu estou a provo que eu sou perceber. um profeta? Pode ver que João Batista ele entrou na Bíblia depois, mas ele se apontava na Bíblia, ele falava assim: eu sou aquele que clama no deserto. O único profeta que tinha um nome na Bíblia era o Emanuel, Jesus. Entendeu? Então no tentagrama tem o W, só que não tem ali meu nome exato, mas tem a profecia do profeta do Apocalipse 11 ali, que ele vai vir trancando o céu de modo que não cai chuva. Você entendeu? Então, essa é uma das provas que eu sou um profeta, que eu não sou baseado em apenas coisas da minha mente, eu sou baseado em um livro que existe, em diversas profecias que existem espalhadas por aí. Exatamente. Sabes que eu tenho uma teoria que essa parte de não chover, que tranca os céus, também sei que os próprios governos ocultos, eles têm capacidade hoje em dia de controlar o tempo. Não será isso também? Eles também manipular isso a Então, fazer. muitas pessoas vão pensar que eu faço parte desses governos ocultos, porque como eles não me conhecem, então eu vou surgindo e eu tenho até um triângulo aqui, ó, tá vendo? Que Sim, simboliza, que no olho. simboliza o que? O olho que tudo vê, que é o olho de Deus, a Trindade, você entendeu? Então, para eles isso tem outro significado. Então, conforme eu for sendo reconhecido mundialmente, as pessoas vão achar que eu tenho parte e por isso que o céu fecha. Então eles podem achar, quem não me conhece a minha história, sabe que eu sou uma pessoa que não tem parte nenhuma com essas pessoas, eu cresci uma criança comum, você Pois. entendeu? Vivi todo o meu tempo, não tenho nenhuma parte com essas pessoas. Então Ok. as pessoas podem vir a pensar que a chuva para porque alguém está controlando. Só que a própria Bíblia fala das comportas do céu. Quem controla o céu são os deuses. Então pode Sim. existir sim algo que faça parar a chuva para o meu ministério ser cumprido. Os Anunnakis, outros seres que estão me ajudando para cumprir isso, porque eu trabalho para eles, você entendeu? O Exatamente. iluminado, Exatamente. os Illuminates, os humanos Illuminates conhecem o meu ministério. Exatamente. Poderão estar-se a fazer tudo Então, para eu, se então de certa fazer forma, passar. eu faço parte do plano deles, você entendeu? Sim, fazem todos, não é? De um lado ao do outro, mas todos fazem do plano maior para se realizar o que está escrito, não é? Isso, e infelizmente eu tenho que ser sincero com você. Não que eu estou Pois, arquitetando a morte da humanidade. Não é isso. Só que eu claro. também não sou. Vamos se dizer que eu lavo as minhas mãos. Eu também estou aqui, sou subordinado a esses espíritos e tenho que cumprir o meu trabalho, você entendeu? Sim, 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 sim. E mais a mais, fomos a ver dentro de um plano maior, não é? Isto aqui também não é a nossa realidade verdadeira, não é? É tipo uma experiência. Não pertencemos Não, aqui aqui não é. e nós não morremos, não é?
eu mesmo eu tô preso aqui na Terra, você entendeu? Você tá preso aqui na Terra, o Henrique Cristo tá preso aqui na Terra, porque a gente tá preso pra gente cumprir o nosso papel. Então é necessário alguém surgir e falar que é um dos profetas do Apocalipse, é necessário alguém surgir e falar que é o Messias. Então isso faz parte desse plano maior, você entendeu? Ok. Que nem Olha, você diz uma disse coisa. aí. O, o Henry Cristo, por exemplo, será possível eu podê-lo entrevistar um dia aqui no podcast ou ele é fechado a essas coisas? É assim, é nada, ele é super. Ele talvez você vai ter que ler alguns livros dele, entendeu? Primeiro, pra você se inteirar, mas eu vou mandar o número dele aí pra você, assim que eu sair da live, eu vou mandar o Sim. número de uma das mulheres da comissão deles lá. Daí você vê o horário certo, porque eles é muito atarefado. Pois, com Aí você só certeza. não fica, eu vou dar até um conselho, você não fica tipo assim. Porque Não como eu fica. conheço muito eles, eu sei como é que eles são, não fica assim, tipo, não fica assim fazendo perguntas como no sentido de querer provar eles, porque daí eles podem Estou a não perceber. gostar muito, porque como o Henry ele tem certeza de que ele é Jesus, ele não dá muita bola para pessoas que vai até ele só para debochar, mas ele aceita sim. Ele é super Sim, humilde, sim. ele passa por diversos podcasts e eu vou passar o número deles para você depois. Pois, porque eu penso Assim que que a já gente ouvi terminar num aqui, eu envio o podcast. número dele para você. Eu penso que eu já ouvi num podcast o Henry Cristo. Eu Aí acho você que já pode ouvi num esclarecer podcast. mais. É, eu até Uhum. tive a impressão, eu tive a impressão de já ter visto ele no seu podcast, mas eu acho que eu posso ter me enganado, então. Não, 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 nós começámos aqui há pouco tempo, ainda estamos a começar. Eu é que já ouvi ele noutros podcasts, e esse nome não é estranho, o Henry Cristo, não é? Olha, William, mais alguma É, coisa que o queres Henrique Cristo, ele é bem, falar, é um cara bem acrescentar? bacana. Alguma coisa que nos queiras falar, que não tenhas falado Não, por ainda? enquanto eu vou, porque agora eu tinha preparado uns textos da Bíblia, mas como eu tô aqui na rua, eu não vou conseguir ler aqui a Bíblia, eu não vou conseguir falar os textos, e eu acho que a gente já expandiu, já falou basicamente tudo. Agora cabe a cada um procurar os códigos da Bíblia, você entendeu? As informações além da Bíblia, porque estamos aqui nesse podcast sabemos que a Bíblia já Exatamente. foi modificada e tem muitas coisas que pode até ser a armadilha para os profetas, para os seres de luz, você entendeu? Porque a gente tem acesso a esses espíritos, então basta cada um ir pesquisar segundo as suas próprias informações e ver o que eu falei aqui tem relevância. Sim, sim. Eu acho que sim, William, sabes? Porque não é só tu, não é? Há muita coisa que se fala e que se diz, e realmente todas estas histórias, tudo o que ouvimos, vai bater no mesmo, não é? Que estamos numa fase em que, de transição, que as coisas vão ter que mudar, estamos iminentes a uma guerra, a seguir à guerra virá um novo mundo, não é? E cada um tem a sua maneira de ver, e a tua não deixa de ser interessante, não é? E, Para todos nós estarmos preparados para o futuro também. então, mas aí agora é só a gente esperar mesmo, ver o que vai acontecer, mas o dia se quiser também a gente pode estar conversando mais sobre essas coisas, eu aceito fazer o podcast, esse podcast foi um podcast melhor que eu já fiz, que eu já Sim, não gosto sim, muito de fazer live, porque as pessoas começam a fazer perguntas idiota, não compreendem o que é ser um claro. profeta, eles acham que tudo que aconteceu nos filmes eu vou fazer também aqui na vida real. Vida real é diferente de filme, você entendeu? Então Pois, eu gostei, pois. foi Olha, bastante William, edificante. Eu como aprendi é que também, nós. ensinei. O que eu vou falar para você, se você quiser saber um pouco mais, estuda um Diz- pouco sobre Israel, sobre o servo sofredor Israel. Israel. Você vai saber muita Sim, coisa ali, vai ver que tem profecias que ainda não se cumpriu, que eu cumpro também partes claro. da profecia de Isaías e você vai ver que muitas coisas ainda tá para acontecer. Que nem Com o certeza. nosso celular é monitorado 24 horas por dia. Sim, sim, Então sim, sim. a elite global já está escutando a gente aqui, você entendeu? Isso que a gente está falando. Então eles veem que a Claro. gente está simplesmente expondo o que eles mesmos já estão planejando, você entendeu? Sim, sim. Por isso é que nós conseguimos falar sobre estas coisas, porque se eles não quisessem, que as pessoas não soubessem, a gente não conseguia estar a fazer estas lives, não é? Não, não, é exatamente. Senão eles derrubavam a nossa internet, fazia tudo. Então existe essa É. harmonia, eles não podem impedir também eu de fazer o meu ministério totalmente, embora tenha as lutas espirituais, mas eles não podem me impedir de avisar a humanidade, você entendeu? Claro. William, Devido a essa influência dos seres que a estão ao meu redor. claro. Falando desta, que também já está aí, não é? Não entendi. A marca da besta, o tal chip que nos querem pôr, não é? Quem o fizer ficará marcado ao fim e ao cabo, não é? Mostrar ao seu lado. Então, no caso, a marca da besta todo mundo já tem, né? Se você for pesquisar, a letra V, 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 para muitos significa 666, VAV, VAV, VAV.
Aí se você pegar hoje, tudo é conectado no www, que substitui o V. Então a marca da besta seria nada mais, nada menos do que a internet. Você vê seu celular, tá na mão direita, contém um chip. Você pega o cartão de crédito, tem um chip na sua mão direita. Então todos já Ok. carregam essa marca da besta, compreende? Sim, estou a perceber. Estou a perceber, não é preciso Era uma... falarmos um chip na pele, porque ao fim e ao cabo carregamos o telemóvel na mão, também tem o chip e é isso Isso, que está também tudo tem. bem. Hoje já tem, né, o chip, mas esse chip não significa que você serve ali uma besta. Ali fala, a Bíblia é um livro que viu o futuro. Então ela viu a nossa condição. Então hoje, se você não tem um celular, se você não tem um cartão, você não compra e nem vende. Até mesmo eu já vendi muitas coisas. Você tem que ter uma maquininha para você vender, você tem que ter o celular com Pix para você receber o dinheiro. Então quem não tem essa marca hoje, não compra e nem vende, você entendeu? Então é isso que está dizendo a Bíblia. Sim, sim, sim. Está preso ao sistema, não é? E depois é obrigado a fazer tudo o que eles querem. Ser Isso é o vacinado. sistema. Então, se Yeah. você quer viver fora do sistema da besta, você tem que virar um Rastafari. Por exemplo, os Rastafari, na cultura Rastafari, eles vivem acima das montanhas e vivem só ali da natureza, você entendeu? Então Claro, e tem são essas formas pessoas. também. E são essas Então, pessoas que irão, são essas pessoas que irão contra o sistema e que irão recusar essa marca, isso, serão perseguidos, não é? esse, Porque vão adorar a isso, até a Jesus. Bíblia, o erro dessas pessoas até fala na Bíblia que eles vão continuar queimando fumaças sacrificiais debaixo de árvores maciças. Então pode ser que o erro, vamos dizer assim, entre aspas, é usar a maconha para se achegar de Deus, porque ninguém precisa usar droga ou algum alucinógeno para se achegar do Criador, você entendeu? Mas Sim, sim. cada um tem a sua cultura, a sua forma de pensar. Então o que Ok. que acontece? Esse povo com certeza é o povo também de Deus, um dos os eleitos que vão estar acima das montanhas, você entendeu? E que vão sobreviver nessa grande tribulação, porque ele já é habituado a viver acima das montanhas, então como vai ter a guerra, vai atacar as cidades, eles vão estar lá em cima, você entendeu? Em segurança. Ok, estou a perceber. Ok, estou a perceber. Muito interessante aqui a conversa com o William. Já falámos aqui bastante, estamos com 1h40 de live. Eu vou abrir agora, se calhar, ao público que está connosco para fazer algumas perguntas. Portanto, fiquem à vontade para escrever na relagem as perguntas que quiserem fazer agora ao William, não é? Ele traz aqui a sua história, aquilo que vive e a sua missão, e tivemos aqui a ouvir e parece-me ser plausível e credível aquilo que ele conta, não é? Sabemos que há muita gente que faz projeção astral e que tem mediunidade e que tem espíritos, e no caso do William, esta é a missão dele, é nisto que ele acredita, não é? E é nisto que ele nos está a passar. Portanto, se alguém quiser fazer uma pergunta, para tirar alguma dúvida, faça a favor de fazer agora, que a gente estamos aqui para isso agora. Vamos esperar aqui um bocadinho. Eu às vezes sinto muitas perguntas, às vezes sinto poucas, não é? Eu acho que a gente já esclareceu bastante coisa. Eu acho que agora as pessoas aqui não vão estar perguntando, mas o Sim, que eu falo para vocês que estão aí na live, para todos vocês que estão ao vivo, espalhe a minha mensagem, você entendeu? Espalhe a mensagem aí do podcast. São assuntos que vão trazer libertação para a humanidade e é necessário que o meu ministério chegue ao máximo de pessoas possível, porque o meu ministério ele é para alertar as pessoas do que está para vir, você entendeu? Então eu preciso alertar a humanidade, cada um de vocês que estão aqui na live também. Se vocês querem ver as pessoas bem, a humanidade bem, é necessário que vocês espalhem essa mensagem positiva para a humanidade, porque no meio desse caos também existe a luz. E todos nós sabemos que o Messias é a luz. Então se a gente divulga a luz, divulga os profetas, então há ali um caminho novo para a humanidade. Então a gente pode ali dar oportunidade para aqueles que às vezes estão no meio das guerras e às vezes o que vai vir pela terra ainda. Então é necessário, você entendeu? É só isso que eu tenho para dizer. ok, muito bom. Portanto, se alguém quiser fazer pergunta, vamos esperar aqui mais um bocadinho, não é? Recordo também a todos que esta live vai para o YouTube, vai lá ficar gravada por completo. O próprio William, depois, se quiser, passá-la aos seus amigos e mostrá-la também às pessoas, quando quiser passar a mensagem, pode depois ir lá ao YouTube para partilhar a live. Estão lá as outras lives também que já fizemos aqui no podcast e as do futuro também vão ficar, porque mesmo que tenham aqui poucas pessoas a ver, hoje, sempre no futuro poderão ser muitas mais pessoas a ver, não é? E a intenção é chegar Isso. cada vez mais pessoas. E o que eu quero dizer também, dá uma pesquisada para você ver lives que eu já falei, por exemplo, estava chovendo o dia inteiro em Campinas, se você for voltar,
Eu falei, ó, a hora que a gente for fazer a live, o céu vai ficar trancado. Bem na hora que eu comecei a live, que eu ia fazer a live, a chuva parou. Então eu tenho todos esses documentos já nas redes sociais. Diversas vezes eu avisava antes. Então pesquisem, entendeu? Não fiquem só nesse vídeo. Claro, Vão ver o meu histórico, ver. Porque isso eu não falo que o meu ministério, o meu trabalho é mais importante que o seu, que o trabalho de outras pessoas de levar a espiritualidade para o mundo. Só que esse meu ministério é um ministério de fim do mundo, da redução populacional, você entendeu? sim, sim. Que tem a ver com os deuses, tem a ver com o Deus maior. Então é necessário vocês acordar e despertar. E eu vou dar só um alerta para vocês. O governo, pode ver que eu estou aqui na Terra, o INRI, eles não divulgam o que está acontecendo. Então não confie no governo, porque o governo humano ele não está nem aí para ninguém. Porque se Não, eles não. avisar o que está acontecendo, o que pode acontecer? Das pessoas parar de produzir para eles, você entendeu? Parar de trabalhar para eles, de Sim. mover a economia. Então não acreditem no governo. É esse o meu apelo para vocês. Não acreditem nesse negócio de direita e esquerda, que isso daí é o que está destruindo a humanidade. Sim, tudo serve para nos separar, não é? Isso. É para pôr uns contra os outros. Eu costumo dizer isso, não é? Como sabemos, o próprio futebol, os países, as raças, as religiões, não é? O status social, as crenças sexuais, tudo isso serve Uhum. para nos separar. Os governos pegam em todas essas diferenças que temos entre nós, em vez de nos unir, eles aproveitam para nos separar, para criar conflito É, entre nós. exatamente, para criar o conflito. Você vê, em pouco tempo que o André começou a falar, quantas guerras que ele já não causou aqui. Só em Exatamente. Portugal. Exatamente. E depois irá sempre haver uns que são a favor e outros que são contra. E o que é que isso irá causar? Discórdia, confusão, não Isso, é? porque ninguém é dono da Terra. É claro que deve existir ali a organização, porém ninguém é dono da Terra. Então a gente tem que saber como fazer as coisas. Não é xingando, não é colocando a população um contra o outro. Não. Às vezes você fazer de forma silenciosa, ó, vamos fazer isso para não ter tanto imigrante nas ruas, para não vir aqui pessoas ficar morando na rua, isso e aquilo. Mas agora tem que ser Claro. de forma controlada, não de uma forma radical, jogando a humanidade uma contra a outra, e aí não coloca policiais, não aumenta o número de policiais na rua, não aumenta o número disso, entendeu? Porque você vê, eles fizeram tudo isso e não tem o número de policial lá em Lisboa aumentando, só que eu já estou avisando as autoridades, vocês podem desacreditar, mas eu já estou avisando as autoridades do que está acontecendo. Porque eu levo para Sim. eles, quando eu faço manifestação, eu falo, ó, vocês vai e avisa lá, leva esse arquivo para eles e leva, vê, por exemplo, os riscos que apareceu aqui no céu esses últimos dias, se vê. Tudo faz parte do meu ministério, você entendeu? Sim. Vê nos meus Sim. últimos vídeos que eu publiquei aí. Ok. E é isso, eles usam tudo para nos separar, não é? E é o que eles fazem. Bom, não estou aqui a ver perguntas. Se alguém tiver perguntas a fazer ao William, faça-as agora. Se não, vamos mais um bocadinho, vamos encerrar a live. Eu não estou aqui a ver mais. Não tem um bom propósito aqui. Esses governos não têm um bom propósito aqui com a humanidade e estão-nos a controlar, não é? E nós sabemos, e eu agradeço ao William por vir aqui falar tudo o que falou, que é uma outra Eu parte vi, daquilo eu vi que aqui uma pessoa falando aqui diz, sobre diz. os muçulmanos não têm um bom propósito aqui. Eu quero falar sobre, é bom ele falar sobre isso. O que acontece? No meio do Estado Islâmico, do muçulmano, tem tantas pessoas que às vezes vêm para cá para se refugiar das guerras, mas eu também tenho que dizer que, embora eu cumpra as profecias e sou, assim, teoricamente falando, um rei místico lá do Islã, eles estão sim se infiltrando dentro das nações para quando acontecer a hecatombe nuclear. Por exemplo, no Brasil você vai ver que já tem lá uma facção chamada os Filhos de Deus, que tem lá um cara que se diz ser o Elias também, só que ele é um pouco mais radical. Então ele tem uma facção em que eles proíbem procissão católicas, você entendeu? Então o Islã, eles já estão se infiltrando porque o plano deles é quando surgir a hecatombe nuclear, eles vão invadir as terras, você entendeu? Isso daí faz parte do plano espiritual, isso daí os espíritos já me revelou, só que tem coisas que eles já estão aí dentro, você entendeu? Tem coisas que não vai ter como mais mudar, eles já estão por toda a parte, já é tarde, vamos assim dizer. Ok, ok. E eu já venho avisando isso Faz o há mesmo. muito tempo, e lá no Brasil, o ano passado, se eu não me engano, passou, ou foi no começo desse ano, passou no Globo Report, que teve pessoas lá deles que fugiu e está expondo o plano deles. Esse é o deles, sim. Eles já estão, em 2017, invadir a África, invadindo a África. É por isso que o islamismo vem crescendo em toda a humanidade, você entendeu? Eles estão se infiltrando Claro. dentro dessas religiões
para dominar as nações. Porque o que que acontece? Aí você vai falar, ah, mas você tá lá, você cumpre as profecias deles, você tá atraindo eles? Não, eu sou um rei místico. Eu não conheço eles, mas eles vão vir a me reconhecer, você entendeu? Aí daí para frente eu vou cumprir a minha missão, que é Ok, trazer justiça para a terra. ok. Olha, todas estas previsões que tu fazes, não é? Do futuro, qual é o conselho que tu me dás a mim? É eu passar por esses tempos da melhor forma. Nesses tempos, eu aconselho você, se você tiver meios, construir uma casa assim longe da cidade, sabe? Das grandes metrópoles. Ter uma casinha assim preparada assim com alimentos. Até mesmo se você tiver uma casa, máscaras de se caso estourar uma guerra nuclear. Então, Sim. e também orar muito, pedir para Deus proteger você, entendeu? Se informar mais sobre do que está por vir, se fazer Então, conselho também para então, ele que então ele é o tu és da Messias. opinião, tu és da Então opinião que o que eu falo para você é assim, se prepare tanto espiritualmente e tanto fisicamente. Construa ok. uma casa se você tiver um dinheiro longe das grandes metrópoles, entendeu? Mais ou menos isso. Sim, Seja um racionar Rastafari, comida e vamos se água. dizer. E achas que devemos mesmo racionar comida e água e quem teve a oportunidade. Por isso é que os famosos andam a fazer os bunkers, não é? Muitos bunkers. Isso, por isso, mas só que assim, muitos deles, mesmo fazendo esses bunkers, eles vão ter o apoio espiritual, né? Mas é Pois, necessário ter assim, sim, essas pessoas, às vezes, muitos deles vão sobreviver porque eles têm o preparo já e eles estão. Hoje o dinheiro fala alto, né? Infelizmente o claro. dinheiro é algo que fala alto hoje na nossa sociedade. O E dinheiro é se como isso, se fosse uma segurança. claro, porque não, se isso acontecer, portanto, podemos não sofrer com a guerra em si, não é? Mas vamos sofrer com certeza com a falta de mantimentos e tudo o que irá se passar depois, não é? Isso. É, por isso que tem que ter uma casa assim com estoque de alimentos, um grupo voltado, porque não adianta ter uma pessoa só, vocês precisam ser grupos, você entendeu? Porque vamos supor, você deixa lá sua família, sua filha, não sei se você tem filho, você deixa lá, fala, pô, tá acabando os mantimentos, alguns de nós vai ter que sair daqui se arriscar para ir buscar mais mantimentos. Você Pois, entendeu? Então é pois, necessário criar esses grupos para a sobrevivência da nossa linhagem, da nossa raça humana aqui na Terra, nós aqui os seres físicos. Então é ok. necessário sim ter isso. Assim como foi nos tempos de Noé, Noé organizou lá a arca, Sim, hoje a sim. arca é as montanhas, você entendeu? É campo. Por isso que Jesus falou: os que estão no campo não volte para trás. Os que estão no telhado não volte nem para buscar as suas roupas nesses dias. Ou seja, é para as pessoas fugir, não, nem olhar para trás. Exatamente. E arranjar maneira de sobreviver sem ter que sair das montanhas, não é? Sem teres No que lutar banco com nem no cartão não serve. É, então, porque nesses tempos não vai ter realmente, não vai ter banco, não vai ter mercado quando surgir a guerra nuclear, porque daí as pessoas vão começar a saquear os mercados, que nem você já vê isso. Vão sim, sim. começar, aí vai virar uma guerra. Então, quanto mais longe você estiver dos seres humanos nesse tempo, melhor vai ser. Ok, ok. Bom, agradeço a todos, também agradeço ao William por hoje. Já falámos aqui durante 2 horas, acho que já falámos tudo. Se o William tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Não, por Porque, enquanto é só, vou dar boa noite também, porque aqui eu vivo numa casa compartilhada, agora eu vou jantar, amanhã eu trabalho cedo, e depois a gente vai ok, se falando. Aí tá, conforme eu for tendo provas das coisas que eu falo pra você, conforme for sendo liberado pra mim, aí eu vou te passando, porque como você me sim, recebeu, eu também vou te dar mais informações, você entendeu? muita gratidão, a gente E vamos vamos ver falando. ao que decorrer do tempo, como vai surgindo, eu vou te dando mais informações no seu WhatsApp sobre as coisas que eu vou recolhendo Sim, de informações. As visões que eu tiver, eu posso te passar já direto para depois você ver que algumas visões minhas acontecem, você entendeu? Então, quando eu tiver ok. algum sonho que eu sei que vai acontecer, eu já vou te mandar um áudio no WhatsApp. Sim, há uma coisa mais específica, a gente até pode combinar mais para o futuro, não é? Mais Isso. daqui a uns tempos, fazer mais outra Aham. live, os Mas novos vê que acontecimentos. interessante o último vídeo que eu falei sobre a nave para você ver e depois pesquisa quando que o Biden lá dos Estados Unidos viajou e que apareceu uma nave do jeito que eu falei lá para ele você ver que Eu interessante. É uma conheço, coisa William, assim incrível. eu conheço essas naves, são a TR2, acho eu, TR2, são uma dessas naves triangulares, não é? Isso, cara, eu nunca tive um sonho igual esse, foi maravilhoso, cara. Foi uma coisa assim que eu acordei no, sabe quando você acorda, e você fala: "Nossa, por que que eu acordei, cara?" E é engraçado, William, porque eu ouço falar dessas naves há mais de 10 ou 15 anos que elas existem e Entendi. nunca foram vistas, sempre escondidas.
E é engraçado que agora tu dizes que ia lá ao lado do avião do presidente, não é? Agora, Então, e agora foi visto. Pode ver aí na Carol Capel. A Carol Capel tem página aí no TikTok, ela que publicou. sim, porque nós sabemos também, não é? Dentro desta conversa, que os próprios governos americanos têm essa tecnologia extraterrestre escondida, não é? Ou foi Tem, dada, aí eles têm. Com certeza eles têm posse. Porque sim, eles lutam, eles já têm relatos deles já derrubar essas naves, né? Algumas dessas naves já caíram. e eles, Mostrando que eles, eles são seres também que pode cometer erros, tipo de cálculo, claro, de tipo, entendeu? claro, claro, e os próprios humanos depois capturarem essas naves e reutilizarem elas com seres humanos lá dentro, não é? É o que está a acontecer. Aham, então. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe todos vocês e a gente vai se comunicando. Tá bom? Obrigado, Bruno, pela tua presença, pela Até conversa. mais. Obrigado, até à próxima. Gratidão. Com licença. Até. Com licença. Ora bem, muita gratidão a todos, muito obrigado por estarem aqui hoje, não é? Nem mais um podcast quântico. Tivemos o William, passou-nos a verdade dele, o que ele fala. Nós sabemos disto, não é? Desta história bíblica do Apocalipse e do fim dos tempos, guerras nucleares. Nós não queremos acreditar, não é? Queremos sempre pensar que as coisas vão ficar melhor e é isso que vamos continuar a fazer. Não vamos dar força ao que poderá correr de errado, não é? Vamos preparar, se calhar, para quem quiser, mas vamos sempre criar um bom futuro, um futuro melhor, onde haja felicidade e amor, onde não haja guerra. Porque nós sabemos que somos criadores de futuros, não é? E vamos tentar criar esse futuro, mesmo que não consigamos, pelo menos vamos tentar, não é? Vou-me despedir então, acabando aqui por dizer que quarta-feira, agora, já no dia 17, vamos ter Ale Bruno, ele que é fundador da Escola Espiritual Moderna, que também pertence ao Marcos António. Fizemos aqui o podcast Quântico 10, uma excelente live que eu adorei bastante, uma pena imensa não ter ficado gravada para pôr no YouTube, mas foi uma das lives que eu gostei mais, onde falámos sobre as guerras galácticas, não é? E a imortalidade da consciência, lembro perfeitamente, onde Mika, um filho paradisíaco, criou este universo, não é? Criou os seres que existem neste universo e quis dar a imortalidade à consciência. Portanto, Ale Bruno é sócio de Marcos António, eles dois criaram a Escola Espiritual Moderna, vou recebê-lo aqui na quarta-feira. Ele que é terapeuta transpessoal, vai falar de como realizar as percepções, já não lembro agora, mas vamos falar como ativar no nosso corpo físico as várias percepções da realidade. Vamos falar de quebra de paradigmas, quebra de crenças, não é? E com o Ale Bruno na quarta-feira, dia 17. No próximo domingo vou ter aqui um excelente tarólogo, muito conhecido aqui no TikTok, com mais de 250 mil subscritores. Ele por acaso já passou aqui hoje na live, que é o Nelson de Moreira, ele que é tarólogo. No domingo às 8 horas vamos falar sobre tarô, sobre astrologia, cartomancia. Será uma live específica sobre os baralhos de cartas, os vários tipos de baralhos, não é? E cada carta o que significa, porque eu também quero aprender e sou curioso e sei que vocês também. Na próxima quarta-feira, depois de quarta a 8, penso que será no dia 24, se não estou em erro, irei ter também uma excelente live com a Cris Jiménez. Para quem não conhece, ela que é uma das maiores especialistas no mundo em numerologia, não é? Tudo o que tem a ver com números, sabemos que as letras correspondem a cada número, não é? E tudo isso vamos falar com a Cris Jiménez também na próxima quarta-feira, de quarta a 8 dias, às 8 horas, Cris Jiménez aqui no Podcast Quântico. Os outros estão também a ser marcados, serão todos muito interessantes, uns mais, outros menos, como sempre, não é? Nos teremos mais espectadores, noutros teremos menos, mas o importante é que estas conversas aconteçam, se realizem e que fiquem gravadas para a posteridade, para o futuro, não é? Porque esse é o meu grande objetivo, é poder realizar estes encontros, proporcionar estas conversas e depois guardá-las no YouTube para mais tarde podermos partilhá-las com outras pessoas para ganhar esse conhecimento, não é? Já vamos no podcast 14, 15, 16, não é? Graças a Deus, gratidão a todos vós que nos ajudam aqui, que me acompanham. Obrigada à Carla, a minha moderadora. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Até à próxima quarta-feira. Gratidão. Até à próxima. Com licença.